se puder colocar essa parte no começo, logo antes da apresentação, que eu queria deixar bem claro que tudo que foi dito nessa entrevista, nessa conversa aqui, é minha opinião, não represento aqui a empresa. Isso é claro. Porque isso daí depois, não é nenhuma comunicado oficial dele, certo? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do EOD. Eu, Luiz Salotti, Demétrio Taqueta, João Duá e Rafael Cortazo. Hoje temos uma visita ilustre, um convidado amigo, Gustavo Ismael. O Gustavo é dentista, especialista em implante. Ele também tem doutorado na Alemanha em implante e trabalha na Exocad, que todo mundo conhece, a maior empresa de software odontológico do mundo. E ele desenvolve novos produtos e faz a pesquisa desses produtos também. Seja bem-vindo, Gustavão. Boa! Tudo bem? Boa. Isso aí! Gustavo Ismael parece nome de político, rapaz. A gente que tá ano de eleição, né? De vereador. Cara, que legal, que legal. Tem que colher uns votos. Obrigado aí de estar conosco hoje, gerar esse conteúdo com a gente aí. Você que é um foguete aí na carreira. Obrigado, seja bem-vindo aí à família Excelência em Odontologia Digital. Pô, obrigado pelo convite, é uma honra estar rodeado de dentistas tão bons e também que foram inspiração, que eu acompanhei pelas redes sociais também. E a maneira que eu conheci o João e o Luiz foi bem diferente no IDS. Eu tava bem estressado naquele dia. Eu até fiquei meio preocupado. Falei, putz, acho que eu tratei os caras mal. Falei pra vir no outro dia, a gente conseguiu fazer Pelo contrário, foi extremamente solícito, recebeu a gente super bem e super atarefado. Você conseguiu, diante daquele cenário, ainda atender a gente é grato por isso. Legal, só para explicar a história aí do que aconteceu, na primeira turma do EOD, o Salotti e o João foram nós revezamos, né? Eu e o Rafa ficamos dando aula na turma 1 e o Salotti e o João acabaram indo para o IDS, para a Alemanha, para ver as novidades e trazer alguma coisa para a gente lá. Eles acabaram conhecendo aí o Gustavo. Gustavo entrou ao vivo lá, a gente linkou no meio do nosso curso uma demonstração lá das novidades do Exocad e o Gustavo que estava recepcionando lá a turma do EOD e passou esse link aí pra gente ao vivo lá da Alemanha dentro do nosso curso lá do EOD, que foi inacreditável, foi bem legal, viu? O legal é assim, né? Como a odontologia digital é disruptiva, porque nós temos aqui um new face da odontologia, que é assim, como é que a odontologia digital traz uma galera nova, né? Nova em termos de idade mesmo, e já despontando em termos de tecnologia, né? Então, como é que a tecnologia nivela os profissionais, né? Então, é bacana, porque mais um exemplo, né? Antigamente a gente só vinha os dinossauros, né? Então, para você ter reconhecimento, sucesso, você tinha que tinha que ter anos de estrada, né? Hoje em dia, como é que a tecnologia encurta isso, né? Então, o Gustavo é mais um exemplo do que a gente trouxe para o time de cara que está despontando, um new face aí, que eu acredito que vai ter um futuro fantástico aí, né? Já tem um presente, mas futuramente é legal. Pô, eu fico constrangido com... mas é até uma preocupação que eu tenho também de... tudo bem, tem um conhecimento bom de digital, mas eu fico um pouco preocupado também nessa... Pô, você tá às vezes com clínicos tão experientes, aí você vem só com a tecnologia, muitas vezes foi até um motivo que eu quis voltar a ficar na clínica, voltar a atender pacientes, sempre gostei muito, porque acho que nessa parte de tecnologia, tudo bem, você consegue nivelar mais rápido, mas mesmo assim, de atender paciente é muito diferente, até desenvolvendo alguns produtos na Exocad, lá dentro do escritório, eu testava tudo, funcionava perfeito, aí você ia pro congresso, conversava com alguém, aí o cara falou, não dá certo. Aí você fica até meio bravo, assim, tipo, dá certo sim, você que não consegue fazer. Aí comecei a fazer na clínica, eu falei,
realmente, assim, é muito bonito no o ao computador vivo, ali, na mas... boca, no paciente é outra realidade. Aí Legal. Aí você vai aprendendo também, aí é legal ter essa parte da clínica também, que aí você consegue também desenvolver melhor o produto, que você sentiu aquela dor também como dentista, e também conseguir explicar para outros colegas, olha, realmente não é tão bonito assim, mas dá para fazer dessa forma, adaptar para cada realidade, né? Que legal que você tem essa visão, porque realmente isso é um mantra nosso, né? Do curso, que é o segredo do digital é esse, é como migrar as ferramentas manuais, a sua expertise, a sua experiência, usando as ferramentas computacionais. E você teve esse caminho um pouco invertido, né? Mas você teve esse olhar que fala assim, eu preciso trazer essa experiência clínica para enriquecer todo o meu conteúdo digital, para eu entregar depois para o meu cliente final do Exocad e falar, na hora que ele chegar com a dúvida do dia a dia, a vida ao vivo, eu poder tirar a dúvida dele e falar, dá certo sim. Eu tenho uma grande sorte também de ter bons chefes lá na Exocad, que normalmente quando você entra para a indústria, as pessoas querem exclusividade, que você fique só dentro da empresa, essas coisas. E eu falei, não aguento isso, eu quero estar na clínica, eu quero ter essa experiência. E aí quando eu conversei com o meu chefe que eu queria voltar pro Brasil e tudo mais, ele falou assim, ele até colocou umas metas, você tem que fazer tantos casos disso daqui, eu quero feedback nesse produto, então é legal quando o seu próprio chefe também quer que você tenha essa experiência clínica também, né? Ele entendeu a sua necessidade, seu desejo, foi bacana, só tende a crescer. Hoje em dia é uma preocupação mais pessoal, esse lance de aliar conhecimento tecnológico com clínica, porque para quem está ligado com o ensino, está muito claro, cada um tem um poder, né? Como se fosse um X-Men mesmo. Nós mesmos lá no curso, a gente convida professores, né, professores convidados para dar certos temas e a gente já sabe qual é o poder daquele profissional, né? Então, eu acho muito bacana você aliar a experiência clínica com o conhecimento tecnológico, mas para o que você vai passar, cada um tem seu poder e seu momento, né? Qual que é o seu momento agora? Então, você quer clinicar, você quer ensinar tecnologia, porque muitas vezes nós temos amigos que ensinam tecnologia que nem clinicam, né? Então, é muito comum isso. Mas eu acho que o mais importante é a gente começar, né, Luizão? Como a gente começa com todo mundo, né? Pontapé inicial. A galera quer saber o seguinte, você é um new face, você está no bastidor da odontologia digital, por isso até o motivo de você estar aqui, e a gente quer saber quem é o Gustavo. Conta aí, da onde você veio, por onde você passou e onde é que você está agora. Beleza. Bom, sou formado, sou dentista, depois fiz especialização em implante e logo depois da faculdade, depois da especialização, me candidatei para uma vaga de doutorado na Alemanha, mas a minha intenção com o doutorado, eu nunca quis ser professor, eu acho que eu nunca gostei muito de ensinar ou ter esse contato com um aluno de graduação, principalmente, era talvez imersão ou alguém que já tem especialização, porque eu quero, quando eu estou dando aula, acabei entrando nessa área também de ser convidado para dar algumas aulas, eu comecei a gostar, agora até mudei um pouco o meu pensamento, mas eu gosto de dar aula com pessoas que têm uma troca de conversa, sabe? E não aquelas perguntas que vão só para querer te quebrar a perna, mas daí não dá certo, não sei o que, sabe? Então, eu gosto de dar aula com pessoas que também tão interessada no assunto e eu também evoluo nessas palestras. Mas, enfim, o foco de eu querer fazer o doutorado foi quando eu fiz um semestre de odontologia na Alemanha, no terceiro ano de faculdade, e eu percebi que lá tinha um envolvimento entre a indústria e a pesquisa muito forte, sabe? Então, as faculdades têm áreas de financiamento com a indústria, mas de maneira bem independente, sabe? Por exemplo, o meu doutorado foi inicialmente financiado pela Vita, que lá eles têm a linha de implante, e aí, mas de forma bem independente, sabe? Claro que você não vai falar mal da empresa, mas você mostra os seus resultados da pesquisa, sabe? Então, você tem essa liberdade. E aí eu queria fazer pesquisa para desenvolver produto, desde a época da faculdade até na época... Quando eu voltei da Alemanha, eu falei, tem tanto produto legal aqui,
por que a gente não tem isso no Brasil? Aí eu fui entender de importação, custo Brasil, variação de câmbio também. Você fala, pô, realmente é difícil ter produto legal no Brasil. Licenças, né? Licença. Anvisa. É engraçado quando você anda pelo IDS, né? Que é o maior congresso de odontologia mais comercial, né? Não é muito acadêmico. E aí você conversa com as pessoas, pô, você quer ir pro Brasil? Os caras, nossa, não, Brasil, Anvisa. É bem assim mesmo. Isso, Eles falam assim com essa cara. Fala assim, não, Brasil, ó... Anvisa. Não, Anvisa não. muito Anvisa difícil. Recentemente a gente estava na Evoclar, na Voco, fomos lá conhecer as fábricas e o discurso deles é exatamente esse. Se você vê, você sabe, o portfólio da Evoclar lá, aqui a gente não deve ter 20% dos produtos, justamente pelo que você falou. E aí eu entrei no digital de maneira bem engraçada, na verdade. A única matéria que era bom na escola era desenhos geométricos, assim. Então eu assisti um filme na Netflix, eu acabei esquecendo o nome desse filme, que ele conta a história da Formlabs e da MacBot, se eu não me engano. E é sobre impressão 3D, saiu em 2014. Primeira impressora 3D que eu comprei foi logo depois desse filme. Eu falei, cara, eu quero desenhar, mas eu comecei a desenhar coisas geométricas, coisas para casa, assim. Ia ter uma reforma no consultório do meu pai, eu ficava desenhando no SketchUp uma reforma, assim, ficava brincando no software. E aí eu falei, pô, vou começar a imprimir uns produtos que eu acho legal da Alemanha que não tem aqui, em vez de importar, vou imprimir. Aí a primeira impressora que eu comprei foi em 2015, na época, pô, essas de FDM era muito caro, assim. Você nem tinha formado, você já comprou impressora. Mas era de FDM, não era de resina. Pô, Sim, essas de filamento. A Zenicube, que a gente compra por R$1.500, R$2.000, era coisa de R$18.000 em 2015. Eu falei, pô, R$18.000, não tem como comprar uma impressora dessa. Até as nacionais que começaram a fabricar aqui no Brasil, esqueci o nome dessa empresa nacional, também R$15.000. Pô, não dá pra comprar uma impressora de LCD por R$15.000, hoje R$2.000. E aí eu comecei a fabricar esses produtos aqui no Brasil e tentar vender pros colegas na faculdade e tudo mais. Então, eu sempre gostei de pesquisa para desenvolver produto. E aí foi meio que uma coisa puxando a outra, fui pra Alemanha. E aí como eu entrei na Exocad, né, que foi a pergunta do Luiz, eu não queria mais morar na Alemanha. Eu já tinha morado 2 anos, na época da escola e depois na faculdade. Aí eu cheguei pro professor lá, eu criei uma amizade com ele. Falei, pô, quero fazer o doutorado aqui com vocês, mas eu não quero mais morar na Alemanha. Tem como fazer, eu venho com 3 meses aqui, volto pro Brasil e faço isso. Aí ele falou, não, dá pra fazer, mas foi uma decisão extremamente errada, eu acho, olhando hoje pra trás. Que acabou me ferrando aqui no consultório com os pacientes. E não ficou totalmente lá, ficou demissec, né? Ficou meio a meio aí. Aí não andava a pesquisa lá. Sei. Aí eu falei, poxa, aí começou a ficar caro também ficar indo pra Alemanha. Aí eu falei, poxa, eu vou me mudar pra Alemanha, vou apostar tudo agora, largar o consultório. Foi bem difícil essa decisão. E aí, como inicialmente eu entrei com o doutorado lá, não tinha bolsa nenhuma, porque eu falei, não quero morar lá, então não vou me candidatar para nenhuma bolsa, eu vou com os recursos próprios. Então quando o doutorado começou e eu mudei de ideia para morar para lá, não tinha dinheiro para me manter lá, né? O que eu tinha guardado aqui acabou muito rápido. E aí eu falei assim, ou me mudo para a Alemanha de vez, mas eu tenho que achar um emprego dos sonhos para valer a pena me mudar do Brasil, que eu tenho uma qualidade de vida muito boa aqui no Brasil, ou eu desisto do doutorado. E aí entrou a pandemia. Putz, janeiro de 2020, assim, eu voltei em dezembro pro Natal e foi esse momento aí que eu fiquei pensativo o que fazer. Com o hiato aí. E aí, em abril, a Vita cancelou a bolsa da pesquisa. Eu falei, pô, agora acabou o doutorado, né? Sem dinheiro para pesquisa, sem dinheiro para me manter, mas vamos ver. Aí eu entrei no LinkedIn e listei as principais empresas da Europa que eu gostaria de trabalhar. Então, de cara foi a Exocad, porque é alemã. Aí também olhei a Trishape, Sirona, Kuser, e aí comecei a listar essas empresas e liguei alertas no LinkedIn. Então, no que saía alerta de vaga, de emprego, me candidatava, mandava. Que legal. Então ficava tipo o dia inteiro mandando garimpando. Currículo. Garimpando. E aí também uma coisa que eu acho que me ajudou nessa época, eu fiquei olhando no YouTube
vídeos de RH na Alemanha, como se candidatar para a empresa na Alemanha. Então eu construí todo um currículo, aí você tem tipo, seu currículo tem uma especificação de como você escreve esse currículo, carta de apresentação e carta motivacional por que você quer trabalhar naquela empresa. Então você tem esses 3 documentos que você tem que preparar. Que legal, então para cada empresa eu acabei escrevendo... Você pesquisou um cenário mesmo para... Não, você se transformou, né? E aí, acho que eu acabei me candidatando em fevereiro, numa vaga para Exocad, que era assim, do marketing para escrever um blog sobre odontologia digital de acordo com os produtos da Exocad. Aí eu falei, poxa, eu tenho um monte de coisa anotado, escrito já das minhas revisões de literatura, do doutorado, do TCC. Cara, isso deve ser facinho de escrever esses blogs e ainda vou estar aprendendo a usar o software. Aí eu me candidatei para a vaga, aí depois de um mês o RH me ligou, aí ficamos lá, 1 hora na reunião, aí beleza, quase no finalzinho para desligar ele falou assim, cara, você está contratado basicamente, eu não sei em que vaga você vai entrar, porque essa vaga de marketing a gente não quer você lá, faz anos que a gente procura um dentista, então eu fui o primeiro dentista a entrar na Exocad, e aí ele falou assim, e só para te deixar claro, você não vai entrar no marketing, a gente não tem uma vaga para você, mas eu vou conversar aqui com os fundadores e ver qual o cargo que a gente te coloca. Então assim, não existia o cargo, a vaga não estava aberta, foi meio que um alinhamento de cosmos ali, que eu procurando, eles procurando. Um alinhamento de cosmos, você julga, mas você foi atrás, né? Você jogou a energia lá para poder dar certo, né? Dedicação. Pescaram a coisa, né? Viram potencial. Exato. É a nossa definição de sorte, né? Nossa definição de sorte, né? A sorte é o seguinte, né? É a união da oportunidade com a capacidade. Né? Aí você teve sorte, né? Sim, então sim. Apareceu a oportunidade e você tinha capacidade de assumir, né? Mas nesse período aí que eu fiquei me candidatando, claro que a Exocad sempre foi minha grande vontade de participar, porque era, como eu disse, eu comecei a desenhar com softwares de engenharia, assim, gostava de desenhos geométricos. Mas até eu receber uma resposta da Exocad, foi mais resposta de não, tipo assim, acho que me candidatei por, umas 60 vagas, não vou, tipo, eu disparava direto, às vezes 2 vezes até para a mesma vaga, teve até uma empresa que ficou brava, a Strauma, falou, cara, você já tá aqui no nosso banco de dados, se a gente precisar de você, a gente te liga, para de mandar currículo, sabe? Tipo assim, eu recebi as respostas bem grosseiras, sabe? Eu tava até ficando meio chateado, assim, aí eu conversava com meus pais, aí meu pai sempre muito durão, vai, tipo, manda de novo, não sei, não para. E aí, dessas 60, uma me respondeu. Você é paulista mesmo? Você é da capital? Sou, nascido e criado. Seu pai é dentista, é isso? Meu pai é dentista. Ele é dentista também? Legal. Então você tinha um espaço, né? Você tem um espaço aqui no Brasil, mesmo assim. Sim. Entendi. Mas o meu pai, ele é mais dentista clínico, mais que ele das antigas. Sei como ele que faz geral. Sei e bem ele, como que é. Seu pai também é. E ele ficou muito tempo no meu pé, assim, do tipo, Gustavo, vai fazer doutorado na Alemanha, você tem consultório aqui, olha o quanto você tá sofrendo, fica aqui, não sei o quê. Então, ele nunca gostou muito dessa ideia e sempre falou assim, se dedica no consultório, você tem que atender. Então ele, tipo assim, eu não gostava de fazer endo, mas ele me obrigava a fazer endo, atender paciente de endo, assim, eu falei, puta. Mas assim, na hora eu ficava chateado, mas eu agradeço muito, né, que chega um paciente, assim, que tem dor, eu consigo fazer o primeiro atendimento, assim. Isso é o sonho de um pai dentista, ter um filho que faz endo. Não, mas eu não faço ainda, assim. E ele te deu um norte ali, convívio, mas você tinha um propósito, então, mas isso que eu admiro muito no meu pai, na minha mãe também, mas eles não apoiavam ir pra Alemanha fazer doutorado, eles achavam besteira, mas ele falou assim, filho, é isso que você quer? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, pai. Ele, é isso que você quer? Eu acho cagada, mas eu te ajudo com dinheiro se você precisar. Então, os primeiros 3 meses que eu tava lá, tava patrocinado lá. Você é filho? Não, eu tenho uma irmã. Ele te deu mais velha. Não, ela é médica. Médica. Te deu uma base aí pra você poder caminhar, e assim mesmo, o papel de pai. Pelo que eu entendi, então a Exocad acabou criando uma vaga para te inserir, é isso? Isso, Aí a vaga que criaram, qual que foi?
Era tipo dentista, assim, não tinha uma definição, porque eu entrei bem o engraçado, eu entrei bem na fase que a Line tinha acabado de comprar a Exocad. Então a Exocad tinha uma posição ainda muito de startup, era tudo muito informal, assim, sabe? Não tinha cargos, era... as pessoas trabalham ali, ele faz aquilo, então Que você fazia um pouco de loucura, tudo. cara. Quando eu entrei, acho que a Exocad tinha uns 60, 70 funcionários. Eu acho que a transação comercial entre a Line e a Exocad deve ter acontecido novembro, dezembro de 2019, se eu não me engano, mas veio a público, assim, lá para janeiro, fevereiro, e aí eu entrei nessa transição, então, tipo, não tinha um nome de cargo, assim, depois que a Line entrou, que eles começaram a formatar essa construção de empresa mesmo, com cargos, hierarquias e tudo mais, antes era... E hoje você trabalhando aqui do Brasil, você trabalha para a Exocad com a função do quê? Então, quando eu entrei, eles precisavam de dentista com um olhar clínico, tanto para desenvolver novos produtos, porque foi bem num momento interessante da Exocad também. Eles faziam só software para o laboratório, que é o DentalCAD, que eu acho que é o mais conhecido. Sim. E aí, em 2018, se eu não me engano, eles começaram com o Chairside e o Exoplan, né? O Chairside, então, foi um fluxo de trabalho mais otimizado para o dentista. O Exoplan para planejamento de implantes, né? De cirurgia guiada. E aí, então, eu ajudava tanto a parte de integração, explicar os componentes protéticos para os programadores de integração de bibliotecas. Eu também trabalho muito forte no controle de qualidade, então faço relatórios clínicos para Anvisa, FDA, certificado europeu, todo o controle de qualidade, que a gente também passa por auditorias anuais, né, para ter a licença de funcionamento desses softwares. Então, eu trabalho bastante com essa parte de auditoria de software. Eventos, né, lá na Alemanha eu acabava fazendo, porque o alemão, assim, ele é um pouco mais... O dentista alemão, ele é um pouco mais... Não sei explicar, assim... Pode parecer um pouco arrogante, assim, mas tem uma diferença muito grande entre técnico de prótese e o dentista, sabe? Eles se dividem muito, é bem segregado, assim. Uma distância longa, né, entre o dentista e o protético. Mas acho que é mais imposto, assim, pela tradição, porque lá se você faz faculdade ou você faz um curso técnico, tem uma diferença muito grande, assim, no seu currículo. Mas não vou entrar muito no detalhe disso, às vezes eu posso me expressar meio mal. E aí, então, se eu tivesse um dentista no stand, aí vinha algum dentista conversar com muitas ressalvas, não sei o quê. Aí só de eu falar que eu era dentista, apesar de não saber nada da Exocad, não saber nada, mas ter pouca experiência no software, ele já te tratava muito melhor, sabe? Então, eles colocaram para fazer reuniões com, às vezes, os clientes mais estratégicos. Isso é perceptível mesmo. São públicos diferentes. Eu acho né? que não é uma Diferentes do Brasil. característica só da Alemanha. Não é só da Alemanha, acho que eu ia Isso falar. no Brasil é assim também, eu acho que em qualquer lugar. Infelizmente. E aí depois, então, controle de qualidade na parte do marketing, fazia os webinars também, para treinar, usar o software. Mas essas atividades mais comerciais eu não gostava e comecei a falar para o pessoal, não gosto de fazer isso. A galera até me achava um pouco folgado, assim. Porque eu falava, eu entrei aqui, né, tão híbrido, assim, que me deixaram em todos os departamentos e muito forte no desenvolvimento também. Vou falar, eu quero isso, não quero aquilo. Então, durante a trajetória desses 4 anos que eu tô na empresa, eu fui meio que modulando o meu cargo lá dentro, sabe? E agora, só para finalizar o que eu faço hoje, eu me reporto direto pro CTO, que é o Mike. O Mike, ele é um dos fundadores da empresa, ele é o Mike e o Tillman, que são os dois que fundaram, são os programadores que escreveram as primeiras linhas de código, né? Então, o articulador virtual é o doutorado do Tillman. Ele é dentista? Não, ele é engenheiro de computação. E aí, eu fiquei... o que eu mais gosto de trabalhar na Exocad é como eu conheci pessoas muito inteligentes, assim, tipo, muito fora da curva. Em reuniões, assim, com esses programadores, eu até ficava me perguntando, poxa, eu vou estudar um pouco odontologia, porque os caras estão sabendo muito, sabe? Que legal. De oclusão, assim, você conversar de oclusão com o Tillman, você fica tipo assim,
caraca, você tem que tomar cuidado, assim, pra não falar nenhuma besteira, porque o cara manja muito de oclusão. Muito mais que dentista. Engenheiro. Hoje. Ele é, como que é? Engenheiro de computação, programador, assim. Olha só. E aproveitando esse gancho aí, como que é essa sua visão de lidar com esse pessoal que é da engenharia lá dentro, que não está nem envolvido na odontologia e na construção dessas ideias, como você que ajuda a criar novos produtos lá? Como que é essa relação aí com esses caras que você... Cara, Convive. é enriquecedor demais, assim, são pessoas extremamente pragmáticas, assim, tem um raciocínio lógico muito bom, e é bom que às vezes quando você está desenvolvendo um produto, você viaja muito, sabe, tipo, você quer abraçar muitas soluções, sendo clínico, aí você acaba perdendo foco. Eles te mantêm no foco, assim, eles são um pouco sociáveis, assim, então às vezes você acha que eles são grosseiros, e tudo mais, mas não, a melhor comunicação possível, assim, É personalidade, objetiva, né? é na veia, assim, que os caras te respondem. E aí o que eu aprendi, às vezes eu escrevia assim, eu preciso de uma ferramenta Boolean Operation, né, que é a operação booleana, né? Aí ele fala assim, tá, mas por quê? O que é? Eu falei, não, aí eu explicava o que era, cara, eu sou engenheiro, eu sei o que essa ferramenta faz, mas eu quero saber qual que é a aplicação clínica, a gente vai desenvolver um produto que vai solucionar essa dificuldade, não, eu quero essa ferramenta avulsa aí não vai resolver nada. Então, O motivo, a proposta para eu colocar para aquele objetivo. aí você volta, aí eles até têm um conceito que é o conceito XY, eu acho, que é um termo matemático, você achar a raiz do problema. Então, até tem um departamento lá que é Root Cause Analyzer, né? Tipo, o analisador do problema raiz. Aí, a partir dessa raiz, você começa a desenvolver o produto A solução. A solução, Então, assim, esse primeiro contato deles baterem forte do tipo, você não tá trazendo o real motivo disso, volta e pensa de novo. Primeiro mês você fala, pô, cara grosseiro, não sei o que e tal, mas depois... É a dor, né? Mas depois é muito bom, assim. Qual que é a sua dor? Qual problema você quer resolver? Né? É focar é isso aí, focar no problema, focar na solução, né? Não Cara, no problema. e você, assim, sendo brasileiro que tem esse jogo de cintura e adquirir essa cultura, essa modus operandi do alemão aí, cara, jogo ganho, né? Cara, Jogo ganho. a resiliência Sensacional. do brasileiro, cara, é E ao mesmo impressionante. tempo vir com essa objetividade, não perder o foco, Aí o né? engraçado é que aí agora os programadores, eu virei a mesa agora. Os programadores, a gente está desenvolvendo agora o software de implante, né, que cirurgia guiada, que ele vai vir com os Tactable Guides, né, que são aquelas guias múltiplas e tudo mais, guias empilhadas. Aí o programador-chefe do Exoplan mandou uma mensagem assim no particular do Teams, lá do chat da empresa. Qual que é a taxa de sucesso de implante, né? Aí eu falei, por que essa pergunta, né? Porque você Agora é minha vez. Problema raiz. Porque eu acho que era algo relacionado ao software, né? Aí eu falei, é uma taxa de 99%, titânio, blá, 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 mas está associado à saúde geral do paciente e tal. E aí eu falei, mas qual que é o motivo da sua pergunta, né? Aí ele, não, é que uma amiga minha vai fazer o implante, aí ela tá com receio de fazer o implante ou não. Aí eu falei, não, pode fazer. Lá eles são muito mais... O implante é muito menos feito lá que aqui no Brasil. Eles são muito... tem muito receio, sabe? Eu já conheci dentistas que falam, se o paciente fuma ou tem diabético, eu não faço implante. Lá na Alemanha. Então eles fazem pouco implante, eu acho, lá, por causa de um medo do paciente. Eles criam um bloqueio, porque até as leis são diferentes, eles têm um receio, porque no momento que ele intervém, né, ele assume uma responsabilidade. E aí ele vê isso como que não é o problema dele, ele é a solução, né? Isso acaba que aqui a gente tem que trabalhar e criar um outro caminho, né? E assim, até o motivo de você estar aqui é pela sua inserção na Exocad, como é de conhecimento geral, é empresa pioneira, né? A que está à frente dos softwares de CAD, de desenho, de planejamento e até de produção, né? Pelo que você vê da empresa, né? O que você já trilhou dentro da empresa e aonde a empresa está indo,
né? O que você pode nos alertar aí, o caminho que a empresa está tomando para o futuro na odontologia? O que eu estou muito animado, que a Exocad veio de um passado muito voltado para o laboratório de prótese, sabe? E agora eles estão vindo muito mais nesse sentido que eu acho que no digital não tem... Eu acho que nunca teve, assim, mas a divisão do laboratório e a clínica, sabe? Até tá tendo um movimento reverso de tá tendo laboratórios dentro da clínica de novo, né? Então, eles estão olhando de uma maneira mais global, assim, tanto a parte clínica, o que é importante para o dentista, mas não só para o laboratório. Então, reabilitações mais... planejamentos mais integrados, por exemplo. Então, até no IDS eles mostraram o scanner facial, que eu acho bem interessante para o dentista, mas não... O scanner facial hoje é muito usado de uma maneira mais estética, para ver dinâmica de lábio, essas coisas. Eu acho que não tem essa qualidade ainda, um scanner facial, pela uma dificuldade técnica da tecnologia, mas acho que dá para usar muito para arco facial, por exemplo. Então, você já tem a referência do crânio, você faz o alinhamento entre o scanner facial e o scanner intraoral, tem todos os pontos de referência na face e você montou no articulador, sabe? Então, eu gosto de trabalhar nessa área. Tipo, eles lançam essas funcionalidades e aí como canalizar isso de maneira prática para o dentista. Uma coisa aqui, né? Quer tomar uma água? Toma água aí. Não, e só para finalizar, outro ponto aí que você perguntou, é depois que a Align também comprou a Exocad, Isso que eu queria perguntar tem agora. esse foco de, tipo, a parte restauradora com a ortodontia, sabe? Então, o que eu vejo de próximos projetos é mais essa integração entre... Essa é a minha pergunta que eu queria fazer agora. Quer aproveitar e tomar uma aguinha aí? E eu vou elaborando ela. Eu queria entender qual que é a sua visão depois que a Align comprou a Exocad, como mudou essa empresa e como você está vendo, se você participa desse processo que eu enxergo, que agora o Exocad deve entrar para uma nuvem. Eu acho que eu vejo isso acontecendo. E eles estão fazendo um demo agora com o Aitero, né? Acho que é o ShareSide dentro do Aitero, né? Se você participa desse processo ou participou desse processo, como você enxerga isso daí? Então a pergunta seria assim, depois que a Align comprou a Exocad, como você viu mudar o cenário de uma empresa, acho que americana, né? Se envolver com uma empresa alemã, como muda esse capital, esse mercado, que eu acho que o americano ele tem outra visão de consumo, né? E no Aitero, quando entra o Exocad ali, esse demo ShareSide, qual que é a perspectiva do Exocad agora entrar na nuvem e ter mais presença dentro dos consultórios, não lab, mas dentro dos consultórios mesmo, fazendo os planejamentos no ShareSide? Deu para pegar a minha pergunta aí? O que mudou da empresa depois da aquisição, eu não consigo falar muito detalhado porque eu cheguei bem na transição. Bem no momento, né? Então, mas o que eu pude perceber de relatos dos colegas que estavam lá, eu peguei um pouco dessa cultura inicial da Exocad, que era todo mundo amigo. Ainda todo mundo é amigo, mas assim, era bem sentido de startup mesmo. Então a gente bebia no escritório, eu ficava até mais tarde. Pô, já andei eu ia de skate pro escritório lá na Alemanha. O CEO, que é o Tillman, o fundador da empresa, andou de skate comigo dentro do escritório. Era mais informal. Então, tipo, eu sempre fui de chinelo no verão pra lá, de chinelo, mas de camisa, né? Então, É uma característica dessas empresas mais jovens, né? De startup mesmo. E aí, com a aquisição da Align, começou a estruturar mais. Então, até, tipo, antes não tinham cargos, né? Como eu comentei. Então, eles profissionalizaram muito dentro da empresa, colocando cargos, departamentos. Aí foi o momento que eu comecei a parar de fazer algumas atividades que eu fazia mais. Eu acabei ficando num departamento que eu acho que acabou me limitando muito, sabe? Que era suporte ao cliente. Só que eu nunca fiz suporte ao cliente, que eu não aceitava. Isso foi, cara, eu não vou
gastar meia hora do meu dia para explicar como instalar uma biblioteca do Exoplan, sabe? Eu comentei isso com o CEO, ele falou, claro, não, isso é muito caro para isso, a gente não quer você fazendo isso. Então, assim, mas eu tive que constantemente refrescar a minha posição lá dentro, sabe? Nesse período de transição, sabe? Então foi um pouco Eu consigo ver esse cenário, eu consigo conturbado. entender. Porque você estava num processo de desenvolvimento, uma cultura que era criar um produto legal e todo mundo estava numa energia junto e não tinha nada definido. Era todos juntos e achando o meu potencial maior é nesse, vamos fazer. Aí chegou uma empresa que tinha que ter algo sistemático, né? Então, mas eu gostei, pra ser sincero, assim, Foi bom os essa. colegas, assim, ficaram com muito receios da aquisição, até porque todo mundo tem essa visão de, tipo, a empresa americana, eles são muito focados em resultado, retorno financeiro e tudo mais, mas eu não, eu fiquei mega animado, falei, poxa, agora a gente tá com um Vai desenvolvimento ganhar global, sabe? Isso aí. Então, tipo assim, uma das coisas que eu comecei a fazer logo no primeiro ano era o patente, sabe? Tipo, patente no software. E algumas vezes você vê com uma solução de digital, mas estava mais relacionado a scanning intraoral, por exemplo. Aí a Exocad, a gente não vai investir nessa patente porque a gente não tem um scanning intraoral, sabe? E agora tendo o Aitero, a gente manda essa patente para a Aitero e faz algo combinado, sabe? Então, tipo assim, conseguimos quase fechar o Fechar ecossistema. um ecossistema, isso aí, um ciclo. E aí também o que eu acho legal é que eles têm a unidade global de desenvolvimento deles, que fica em Zurich, lá na Suíça. E aí tem o time de Aitero, que é de Tel Aviv, né, que é israelense, o time lá da Califórnia, da Align, e o time da Exocad, que é da Alemanha. Então eu participo desse desenvolvimento, não de todos os projetos, claro, mas grande parte dos clínicos. Você conseguir sentar com essas pessoas, sabe? São pessoas geniais, sabe? Do desenvolvimento, tipo, o CTO global da Align, por exemplo, tem uma patente com esse cara, sabe? Tipo... O ápice da pirâmide da odontologia. E me fala uma coisa, Gustavo, com a visão que você tem agora empresarial da coisa dentro da Exocad, o que é o Brasil? Qual a representatividade do Brasil dentro da empresa? Qual que é a visão, a atenção? O que a gente significa dentro da Exocad? Pô, é legal que vai juntar com a pergunta dele, na verdade, que eu acabei não falando nesse novo lançamento, que é o Aitero Design Suite, né? Isso. Ele não é bem o mesmo código do Chairside, ele foi meio que adaptado um pouco para as necessidades do Aitero. Até a última vez que eu vi as ferramentas que seriam, pode ser que mude isso também, né? Mas placa de mordida, coroa unitária ou até 3 elementos. Sim. Placa de mordida. E imprimir modelo. Qual que era essa pergunta? A pergunta do Exocad entrar na nuvem e essa relação de estar mais presente, porque eu acho que agora com a Aitero ele está entrando dentro dos consultórios, entendeu? Isso. Que antes ele ficava muito no laboratorial, ou aqueles clínicos que tinham poder de compra alto, ou os piratas, que infelizmente a gente sabe que existe. Agora, entrando no Aitero, ele está entrando em todos os consultórios Aitero, e entrando para um conceito que eu acho que é o caminho dos softwares, né, que é entrar na nuvem. Esse eu queria seu olhar sobre isso. A grande dificuldade de qualquer empresa de software é pirataria, né? Que aí vai entrar na pergunta do Rafael também. Que nem a Microsoft conseguiu há muito romper isso. Mas, por exemplo, todas as coisas de software, você está sendo como se diz? Tracking, né? Você está sendo monitorado. Você está sendo monitorado. Então, se você abre um Windows pirata, toda vez que você abrir o Word, vai aparecer uma mensagem. Reconhecemos que você tem uma licença pirata, temos um plano mais barato para você... Sai dessa, né? E proteger sua máquina, porque você não sabe quem foi o hacker que colocou. Então, toda vez que você tem um software pirata dentro do seu computador, proteção de dados, bancos, aí pode esquecer, você já perdeu tudo, você abriu uma porta pro além que você nem sabe para quem está acessando esses dados. Então, toda máquina que tem alguma coisa pirata, você perdeu totalmente o controle desse seu computador e de dados que você está fazendo lá dentro. E aí, uma das grandes possibilidades de combater as coisas piratas é realmente software na nuvem.
Só que aí tem umas barreiras tecnológicas, né? Então, ele é um software muito pesado para rodar na nuvem, então tem que fazer alguma coisa meio híbrida, sabe? Alguns passos são na nuvem, algumas são passadas dentro do computador, até por isso que eles sempre tiveram o dongle, né? Que é aquela chave de segurança espetada no computador, que ela é uma maneira mais fácil de você conseguir ter a licença do software, porque lá na Alemanha tem um sinal de internet bom, mas aqui, por exemplo, ou sei lá, na Índia, não tem uma internet boa e você não consegue usar o software na nuvem, então tem essas barreiras tecnológicas mesmo. E eu acho que um dia ainda o Exocad vai rodar bastante coisa na nuvem, mas essa é a primeira versão do Design Suite, aí já vai ser a primeira entrada, vai conseguir usar o Exocad sem ter o dongle. Não, mas o Brasil representa uma baixa representatividade na fatia do mercado. Fatia do mercado e receita da Exocad, assim, sabe? Tá. Mas aí você consegue ver que aqui tem muito usuário, mas pouca venda. Então, é claro que a maioria é pirata aqui no Brasil, né? E que país que é o maior usuário de Exocad? Eu acredito que a Alemanha, mas não tenho certeza, até são dados não abertos isso, mas basicamente os mercados quentes é Europeu, Europa e Estados Unidos. Você tem, assim, você pode dizer para nós qual que é a consequência de um usuário do software pirata da Exocad aqui no Brasil? Assim... Então, com certeza a Exocad sabe que você está com pirata no seu computador, mas até o momento eles sempre focaram em gastar dinheiro no desenvolvimento, então eles nunca criaram um departamento contra a pirataria. Sim. Tinha as ferramentas de segurança que dentro do software faz, mas nunca foram atrás das pessoas, sabe? Mas desde que a Line comprou, aumentou o orçamento, então... Já tem uma preocupação com isso. Estão indo mais atrás, então principalmente laboratórios grandes ou... já vi no congresso, assim, no CIOSP, o cara dando aula, fazendo demonstração de... sem o dongle. Aí você fala, já é sacanagem, né? Esculacho. Ou que acontecia muito no CIOSP, estava lá no stand, o cara fala, então, eu comprei a nova versão pirata do Dental Car, mas eu tô com uma dúvida nesse ferramenta. Você fala, não. Tá de brincadeira, né? Desculpa, né? Falta de respeito. Mas acontece na Europa isso também, não é só no Brasil, mas no Brasil é mais descarado. Tem uma visão muito clara com relação a isso, já que a gente está falando do uso de software ou equipamentos piratas, né? No Brasil tem uma característica diferente do resto do mundo, né? Aqui nós temos a causa e o efeito, né? Qual é a causa? A causa é o custo. Sim. Né? A causa é o custo. E qual que é o efeito? O efeito é a impunidade. Porque o cara sabe que aqui dificilmente algo vai acontecer com ele se ele usar algo pirata. Mas desculpa te interromper, mas eu não queria também passar uma imagem que eu tô criminalizando quem usa pirata, assim, mas é também uma questão de sobrevivência também no Brasil, sabe? Porque eu acho que além do custo ser alto, a gente tem uma moeda muito fraca, sabe? Mas eu acho assim, nós como formadores de opinião, a gente que... Eu não tô falando de potência, não, de capacidade, nada. Tô falando da gente... A nossa função hoje, a gente pega o microfone e fala para pessoas que estão pagando por isso. Sim. Então, a gente não pode normalizar. É o crime. Tá certo. Tá? A gente é muito claro em aula que a gente não incentiva. Nas nossas aulas não tem um software pirata. Não tem. Nós não convidamos ninguém que fala, que preconiza isso. Por quê? Porque é isso. É o lance O uso de software pirata abre um precedente enorme dentro da clínica e do consultório, que é fazer coisa errada. Sim. E o errado é errado. Não, né? Isso eu concordo também. Depois que eu comecei a trabalhar na Exocad também, essa questão de ética também subiu muito o sarrafo, sabe? De, tipo, ter tolerância bem baixa para coisas que não seria o certo. Foi o que você falou, é um negocinho que começa e acaba virando uma cultura, assim, que você acaba não percebendo de pequenos erros, mas eu só quis dizer nesse sentido, porque às vezes no começo de uma carreira de alguém não é a realidade para todo mundo, então assim, não queria ter essa aparência arrogante de tipo... Sim, todo entendo, mundo tá muito claro isso, mas porque do meu ponto de vista, assim, o problema nem é os dois pontos aí, o problema é o Brasil ter tecnologia em todo o cenário. Como precificar isso? Aí é questão do Estado mesmo, do governo, tentar falar, eu quero desenvolver a tecnologia no nosso país. Como precificar isso ou isentar isso para que isso seja acessível?
né? Aí o real, o honesto acontece. Aí o país voa, né? Porque o brasileiro quer consumir. Ele Sim, quer mas, consumir isso. O lance que eu falei da causa e efeito primeiro é o nosso custo Brasil, né? Eu tenho um amigo dentista que ele é da Dinamarca, e aí a gente conversando de Exocad, caiu no assunto, porque aqui a maioria usa software pirata e tal, e aí na Dinamarca? Não tem essa possibilidade. Por quê? Rafa, é crime contra a economia popular. Não tem. Aqui é inafiançável. Então, olha só como a impunidade aqui te leva... Porque se você pegar um cara e falar assim, você vai usar coisa pirata? Vou. Se te pegarem, você vai pra cadeia sem fiança. E aí, você usaria? Ninguém usaria. Só para mais um gancho desse assunto, a partir do momento que o cara sofre uma invasão de um hacker dentro do seu computador que você tem por um meio de um software pirata, a partir do momento que o cara sofreu essa dor, que o cara coloca lá um reloginho com contagem regressiva e fala, olha, eu quero 2.4 bitcoins nessa conta aqui para eu descriptografar o teu computador. A partir do momento que acontece isso daí, aí não é governo, não é ninguém. O cara nunca mais ele vai querer colocar um software pirata dentro do computador isso é dele. intimidade, né? Quanto vale o seu paciente com afastador fotografado preparado na mão de um hacker? Então, esse ponto aí que a lei de proteção de dados na Europa, ela é muito rígida, é muito bem protegida. Então, a maior preocupação também dos dentistas é realmente isso, a proteção de dados. Então, dificilmente eles vão usar piratas por uma questão dessa. Mas eu conheço bastante pessoas que começaram usando pirata, foram evoluindo na carreira e compraram um original, sabe? Sim. Então, realmente eu não incentivo que façam isso, mas quando a gente tá... Não sei onde esse vídeo pode chegar, mas eu não queria... Mas essa é uma ideia que também a Exocad poderia ter. Um dongo degustação. Cara, tô a fim de comprar o Exocad, quero ver se eu me adapto com esse software. Pô, a Exocad podia dar um dongo aí por um mês, degustação, falar, olha, você tem essas ferramentas aqui, vê se você se adapta. Cara, eu acho que todas as empresas é dando que se recebe. Então, eu acho que poderia ter esse dongo degustação aí. Às vezes, nos cursos, existe esses dongos aí. aquele dongo Estudante, verdinho, né? Isso, Estudante. Esse dongo estudante não existe mais. Mas eles... O verdinho, né? Porque, porque você podia usar ele se você não conseguia exportar os treinamento, né? de treinamento. Agora eles têm uma licença educacional, mas é só para alunos que estão associados a uma faculdade e tudo mais, que é um custo bem baixo para começar a usar. Mas eles estão com essas possibilidades de primeiro acesso com um custo mais reduzido, né? E aí, e também que você comentou lá na Dinamarca, o custo para eles é muito baixo, sabe? De um software. O software completo lá na Europa, vamos dizer que é em torno de 8 mil, 10 mil dólares. Para os caras lá, isso, é caro, claro que é caro, mas eles conseguem diluir muito baixo. 8, 10 mil reais, põe na mesma nota. Nem pensa na possibilidade. E aqui é um custo de um carro, né? Não sei, meu, 80, sei lá quanto que vai... Aí que é o meu ponto de vista. Por que essa precificação? E aí não entra na realidade do brasileiro, e o brasileiro não desenvolve em tecnologia. Isso é um cenário em toda a área de tecnologia, né? E esse ponto aí do cara começar com o pirata para depois comprar isso daí a grande maioria faz. A gente viu muita gente fazendo isso. Começou com um softwarezinho pirata, me identificou, usou, cresceu, carreira, agora está na hora de comprar o original. Mas é um caminho curto que poderia ser evitado esse negócio de pirataria se desse esse dongo aí, degustação, né? Ou, Gustavo, não existe uma ideia lá de equalizar para cada país o custo desse software? Para vocês não é muito mais vantagem, de repente, vender mais barato aqui no Brasil, para a nossa realidade, e tirar esse pessoal da ilegalidade? Então, essa parte comercial, assim, não é muito a minha área também, é também um pouco estratégico, eu evito de comentar sobre isso, mas, assim, nós, funcionários, até tanto aqui da equipe do Brasil, a gente sempre pediu isso com muita força, do tipo, poxa, vamos adaptar o preço para o Brasil, não sei o quê,
E aí argumentos que vieram, tipo, não é honesto com as outras pessoas, não sei o quê. imagina. Eu também Mas, acho por que é um exemplo, problema social, um Mas problema codiagnóstico, político. por exemplo, o codiagnóstico ele é adaptado aqui pro Brasil, sabe? Ah, O valor. O Tri-Shape é a mesma coisa. É adaptado adaptou também. pro Brasil. A Cirona Senão também. não tem inserção. Então Senão não dá inserção. eu acho melhor exatamente. também ganhar um Mas pouco é um ponto menos, de mas não vista. perder pro pirata, isso eu Mas é um concordo. ponto Na de verdade, vai vista. ganhar muito mais, porque Sim. ele vai ter um volume Porque muito todo mundo maior. quer- maior, Todo ganhando mundo quer algo volume. seguro pra usar, né? E o desenvolvimento está feito. Sim. Né? Se ele vender 1, vender 10, é a mesma coisa. Mas aí eu acho que isso, sei lá, o comercial lá tem pessoas brilhantes que analisam esses dados, então eles estão sempre muito atentos em mercados, eles viajam bastante, vão bastante em feiras, essas pessoas estratégicas, e conversam bastante com o público nessas feiras. Então eles estão cientes disso e estão elaborando soluções, mas são coisas que eles demoram um pouco, né? Então testam um pouco, então acho que essa nova pegada do Itero, acho que vai ser o primeiro teste. Eu acho que depois que a pessoa começar a usar esse software, pode ser que ela queira evoluir para outros produtos da Exocad, pode ser a porta de entrada. Então, assim, eles estão elaborando coisas para ser o acesso mais fácil também. Me fala uma coisa, a evolução desse novo Itero aí, o Lumina, né? Ele já tem participação do desenvolvimento do software do escaneamento com o Exocad? Então, a parte do Itero, assim, eu evito um pouco de comentar sobre as tecnologias dele, porque não é a área que eu tô na parte do desenvolvimento, assim. Mas alguns códigos são compartilhados, por exemplo, a detecção de imagem do Exocad, eu acredito que está sendo usada por Itero, não sei se já foi implementado, mas eu participei de reuniões sobre compartilhamento desses códigos, que da Exocad são muito bons, para o Itero, mas eu não trabalho diretamente com os projetos O Itero. desenvolvimento do Itero. Mas vamos lá, na sua praia aí, que eu vejo que é a sua praia, vamos voltar nela aí. Em relação a essa questão da oclusão e dessas patentes que você tem, que está junto com o pessoal no desenvolvimento, o que você tem para dizer para nós que a oclusão é uma coisa que nos fascina e talvez seja, não digo a dificuldade, mas o olhar que a gente mais quer de transferir a nossa visão analógica, de experiência analógica de tanto tempo e trazer para o digital e ficar de vez no digital, sabe? Acho que é uma transição de todo mundo que entra no digital, essa preocupação de oclusão. Nessa sua caminhada aí no desenvolvimento disso, o que você pode dizer para nós aí de esperança? Cara, esse é um tema que eu gosto muito. Desde 2020, quando eu entrei na Exocad, foi algo que eu tentava integrar bastante. Isso, legal. Porque eu falava, poxa, a gente tem adaptações marginais perfeitas de coroas múltiplas, mas e oclusão? Tipo, veio 2 modelos voando ali no espaço, eu isso vou aí. colocar num articulador qualquer, como que eu vou conseguir associar a base do crânio, né? Então, as primeiras patentes foi nessa direção, com fotografia, scanner facial. Porque, assim, claro, tem soluções boas, tipo Zebra, Small Jaw, entre Silex, outros, SDI Matrix. é. Só que, pô, essas coisas são coisa de 8 mil euros, 10 mil Às euros. vezes, nossa, eu já vi coisa, uma fortuna. Não, e não tem no bem Brasil, não tem Anvisa, então É. você não consegue nem Nem trazer, comprar né? aqui. Trazer. Na mala, né? Mas assim, você não tem como comprar aqui. E aí é outro ponto que eu também acabei. Até uma pergunta que eu vou jogar de volta para vocês, porque eu acabei ficando muito. Depois que eu entrei no digital, eu acabei ficando muito sistemático com numeração e precisão, por exemplo, sabe? Aí você tem aquilo lá aberto, gigante na tua cabeça, ali na sua tela, o articulador que você conseguiu uma guia canina que desoclui tantos milímetros, não sei o quê. Aí você fala, pô, mas quão clinicamente isso é necessário, sabe? Quanto um articulador 100% individualizado é importante, sabe? Porque foi uma das críticas que o meu chefe fez, tipo, pô, acho que você Quanto isso é relevante. eu acho muito legal do meu chefe que ele é programador, mas ele tem uma noção clínica que às vezes ultrapassa a mim. Eu falo, porra, eu tô na clínica, que você tá me corrigindo, porra? Não que eu me cutucando, né? Pô, agora eu me perdi o que eu ia falar. Não, no desenvolvimento é isso aí, da E- oclusão então, aí dessas patentes desses produtos. Aí você tava nessa questão do articulador aí.
no desenvolvimento, o quanto isso é relevante clinicamente. Então, o que eu acabei fazendo também, uma coisa que a minha mentalidade quando eu estava lá no escritório era construir um paciente virtual, sabe? Um clone dele com todas as características reais dele, mas de maneira de baixo custo, por exemplo. Aí eu cheguei aqui no Brasil e vi que isso não era tão possível, sabe? Tipo, pô, você vai fazer uma reabilitação. O que eu mais faço no consultório, né? Reabilitação de boca toda e prótese sobre implante e protocolo. Essa é o área que eu mais gosto, é o que eu acabo mais fazendo. Aí, naquele primeiro momento, você não consegue registrar o paciente numa posição terapêutica que você vai trabalhar com ela até o final. Então, eu acabei entendendo que a oclusão no digital também, você tem que atualizar ela de acordo com o avanço do tratamento. Então, a diferença do analógico é isso. No analógico, você começou com uma característica que você vai até o final com aquele articulador montado, que dá um belo de um trabalho remontar e tudo mais. Sim. E a falta de precisão. Então, eu acho que o digital, ele pula passos, né? Então, otimiza o tempo e também você consegue atualizar o processo. Então, o que eu faço bastante agora, dificilmente eu vou colocar a prótese final direto. Eu sempre eu tenho a fase de provisório, para mim agora ficou muito mais longa. Validação, né? Isso é necessário. Mas... E aí, tipo, por exemplo, a guia canina, por exemplo, muitas vezes eu falo, nossa, tá linda a guia canina do protocolo. Aí você pedia pro paciente fazer lateralidade, nossa, tá travado aqui, assim. Aí, tipo, você via que tava muito apertado, assim, a oclusão. Aí você vai começar a fazer ajuste numa coisa que tá mó bonita e pode ser que você acaba destruindo aquilo lá que você... Então é isso, eu vejo o digital hoje mais nessa direção, de atualizar ela, fazer o primeiro um provisório bem feito e aí depois atualizar esses dados para fazer a definitiva. Que é o que a gente faz no analógico, né? É exatamente assim, é criar uma validação do processo para depois ir para a execução. Não pular etapas e confiar totalmente cegamente no digital e já querer fazer a resolução final do caso. Mas tem coisas que eu arrisco. Por exemplo, barra de protocolo. Tá. Tipo, às vezes eu faço com alguns colegas em parceria, ou até mesmo em faculdade. Não, vamos provar a impressa. Eu falei, nossa, não, pode imprimir, fresar para o MMA que vai encaixar tudo. Eu tenho os parâmetros, Sim, pode vir, pode vir, mas... A galera não confia muito ainda, mas eu fazendo no... Então é isso também, no digital você tem essa confiança muitas vezes, você tem que ter uma impressora 3D, ter esse conhecimento, que às vezes essa parametrização com o seu laboratório, muitas vezes não é algo controlável, ou até o dentista não sabe qual que é o limite que pode arriscar nisso, né? Então, eu tenho a plena consciência que não é uma realidade para todos isso. Mas aí, nesse caso, não está inerente à função, à musculatura e à articulação do paciente, né? Aí você acredita naquele processo da barra, porque ela não vai mudar. Né? Mas me fala uma coisa, no desenvolvimento do software em oclusão, tem o link com o DICOM do paciente? Sim, então... É até a frase clássica do CEO lá, o termo. Pô, você tem o DICOM, você tem tudo, né? Você não precisa se preocupar com mais nada. Mas aí, qual a viabilidade de ter para todo paciente de reabilitação DICOM, sabe? Então, por mais que eles tenham esse conceito muito sólido de todas as referências anatômicas e articulação, eles sempre pensam em como fazer um produto viável, rápido, prático e barato, sabe? Então, assim... Claro, você tem todas as ferramentas possíveis já integradas no software, mas eles sempre tentam desenvolver esse produto com a interface mais intuitiva possível, sabe? Que o usuário não tem que pensar. Então, por exemplo, você coloca lá o DICOM, alinha manualmente o scanner intraoral, alinha manualmente o DICOM no articulador e assim por diante. Mas outra barreira limitadora, que aqui no Brasil também é difícil achar aparelhos de tomografia com FOV grande, né? Que consiga pegar os 2/3 inferiores da face com a cavidade articular. Eu tento com todos os meus pacientes, por exemplo, muitos dos meus pacientes são de implante. Então, pô, o cara vai precisar fazer a tomografia e eu falo para fazer sempre a tomografia inteira. Eu só peço o DICOM para radiologia, não peço mais nada, sem laudo, sem nada, só o DICOM para mim é importante. Então eu já peço do terço inferior da face inteiro.
Aí é difícil achar uma Que clínica chega e mande do tamanho do FOV que... já reduz, né? Esse... Mas é possível. Dentro Sim, do sim. software, você Hoje já é casar as possível. duas coisas. Sim, sim. E movimentação, tipo filminho. Existe isso no Então vai... desenvolvimento lá? Isso vai estar muito alinhado ao seu aparelho de captura. Então, por exemplo, o Medit, o Shine 3D... mas acho que o Treeshape, eu não tenho certeza, mas acho que ele não exporta para uma visão aberta, um arquivo aberto. Eu acho que você consegue só usar na plataforma de desenho deles. Mas os que eu já usei, testei, o Medit, o Shine 3D, você consegue, através de vídeo, capturar esses movimentos articulares e importar em DexOCAD, aí você consegue usar aquilo lá como articulador. Então, isso já tem essa integração já há bastante tempo. Mas aí também, uma das coisas que eu acabei me perguntando também, que aí eu me sinto nessa parte de oclusão meio que correndo atrás do meu próprio rabo, assim, o quão importante é esse. Então, por exemplo, a distância intercondilar daquele articulador digital que está sendo simulado ali, ela é uma padrão, muitas vezes muito curta. As angulações dos côndios também são padrão, você só está replicando aqueles movimentos. Então, por isso que eu falei que a parte adaptativa. Então, quando o paciente chega sem oclusão nenhuma, você fazer esse registro oclusal não é empírico. Não tem relevância nenhuma. Então, você tem que, querendo ou não, montar no articulador. Criar uma. Onde não existe nada, primeira coisa, o paciente chegou a um colapso oclusal. Isso. Não existe nada. Aí você tem que criar alguma coisa. Se ela estiver errada, a partir dali você vai corrigir. Se ela estiver certa, ótimo. E aí o que eu gosto de fazer eu capturo o paciente numa posição terapêutica que eu acho interessante. Então, eu fiz o curso do John Coyce lá em Seattle, fiquei uma semana com ele. Pô, aquilo lá abriu minha cabeça de uma forma... Então, eu começo sempre usando sem articulador, na verdade. Então, eu ponho o desprogramador, faço enceramento, naquela visão estática que eu já calculei, eu já registrei o paciente na posição que eu quero, e eu trabalho a partir dali. Tipo, só fechado, nem abre e fecha nada, eu faço o primeiro enceramento. Aí, a partir disso, aí eu acho interessante usar essas ferramentas de vídeo. Jogo. E aí, o que eu percebi usando essas ferramentas de vídeo, do Shine 3D, que é o scanner que eu tenho e que eu uso, que eu tenho mais experiência. Ele roda na nuvem, esse processamento. Se você tivesse a internet, ele não pega. Então, muitas vezes, eu acho que o Medit também... o Medit tem esse mesmo problema também. Quando ele está movimentando, se o paciente mexe muito rápido, ele acaba perdendo o tracking, né? O rastreamento. Aí, depois você coloca no software, então... Isso foi lateralidade. Aí ele tá aqui, daqui a pouco ele pula pra cá. Rola um filme de terror ali. Mas dá uns pulos assim, você fala, pô, o quanto é viável usar isso também, sabe? Cara, eu tenho o Medit, eu acabo usando bastante, mas eu não vejo uma precisão, porém, eu vejo um auxílio para eu diagnosticar alguma coisa. Então eu vejo esses filminhos aí, em vez de eu pegar e montar num articulador, para começar a diagnosticar, eu acho que o filminho para mim é muito mais interessante, e hoje eu já não monto no articulador para fazer diagnóstico. Eu tento ver primeiro pelo filminho, aí sim eu vou criar um plano de tratamento ali, o que eu poderia fazer, e começar a parte de enceramento ali para ver quais são os guias e tudo mais. Mas eu ainda acho que esse filminho aí ajuda bastante, cara. Sim. Não, eu sou um grande fã, que pareceu que foi um pouco reticência a essa ferramenta, mas eu uso também em todos os casos, principalmente comunicação com o paciente, tipo, você tá quebrando esse dente. Você só comentou da dificuldade. Mas é porque às vezes você conversa com as pessoas, eu já tomei muita porrada, tipo, isso daí não serve pra nada, não sei o quê, então eu sempre fico um pouco... eu fico meio... já apanhei muito conversando sobre oclusão, mas assim, eu fico meio com um pouco com medo. A gente adotou uma filosofia de que a gente acredita em tudo. Mesmo que, por pior que seja agora, a gente respeita, porque daqui a um tempo pode ser que saia algum desenvolvimento para aquilo lá dar um boom que vai melhorar muito a sua vida. Então a gente não descarta nada praticamente. Hoje a gente vê com outros olhos assim, por mais que você tenha uma ideia, por mais absurda que seja,
Pode ser que no momento ele fica na geladeira por um tempo, mas de repente sai alguma coisinha que consegue dar um desenvolvimento assim, um boom absurdo nesse artifício aí, você começa a usar no seu dia a dia. Então, a gente respeita bastante qualquer ideia. Mas eu adoro conversar com clínicos já com bastante experiência que entram no digital, porque eu acho também vocês são raridades também, sabe? Do tipo, eu até fico sempre me perguntando, eu vou em cursos assim de digital e eu vejo pessoas de cabelo branco ali assim, treinando, querendo aprender. Eu fico extremamente admirado, eu viro um fã dessas pessoas, porque eu falo, pô, eu tô com 32, muitas vezes eu tô cansado de ficar, pô, o tempo inteiro ter que aprender alguma coisa nova, ou ver alguma coisa, tá atualizado, tipo, tem essa cobrança de estar na empresa. Aí eu falo, pô, será que nessa idade eu vou estar com interesse de fazer isso? E aí... Isso é o que nos move. Isso aí Quando você é mais que a gente. E aí, só para finalizar também, porque que eu acho interessante, eu fui numa palestra, num curso de inteligência artificial generativa, não tem nada a ver com odontologia, e um dos palestrantes, pô, eu esqueci o nome dele agora, mas ele tinha uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, foi bem sucedido, vendeu parte da empresa, ele era o CTO e foi morar no Vale do Silício e virou investidor lá. E aí ele falou que inicialmente ele achou que os programadores jovens que iam voar com a inteligência artificial para ajudar a codificar. Mas tem conceitos básicos de programação que você precisa saber para tirar o máximo daquela inteligência artificial. E essa mesma filosofia se aplica. Então, eu acho que os dentistas com mais experiência clínica, eles têm que ser o cara com a cabeça mais aberta para poder desenvolver o produto. Para começar a usar, porque ele vai saber usar muito melhor do que um recém-formado. Tá bom, o cara sabe clicar, sabe navegar, mas ele não tem o conceito de oclusão muito bem sólido e a experiência. E aí também entra no ponto que você falou. Eu também tento sempre, essa tecnologia é ruim agora, mas vou começar a usar para começar a entender, para quando ela estiver boa, pô, já vou estar sabendo muito bem aquela tecnologia e como aplicar ela. É que o lance aí de conhecimento que você falou é o seguinte, pode ser uma barreira ou não, depende de como você olha, né? Porque ver é diferente de enxergar, né? E a gente tem uma frase que a gente sempre diz que o ignorante é feliz, não é verdade? Então, por que a galera que tem mais uma bagagem, uma experiência profissional está migrando de uma forma mais assertiva para o digital, né? Porque é pegar aquilo que eu já faço bem e fazer melhor com o digital. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que a inteligência artificial está vindo agora e por que a galera nova não está não está se adaptando muito bem? Porque o que eu vejo, assim, a máquina responde, mas você sabe perguntar? Você sabe dar contexto, né? Isso. É assim, você sabe perguntar para a máquina? E o pessoal sem experiência não está sabendo perguntar. Chega com perguntas muito vagas, né? Não sabe perguntar, a máquina vai te responder. Então, mas a pergunta é, você está sabendo perguntar para a máquina? Então, quem tem experiência está sabendo perguntar melhor. Sim. É o famoso uso dos prompts. Mas até para engenharia de prompt, assim, tem que... Cerveja? Até sobre engenharia de prompt também, os programadores que têm mais conhecimento têm resultados melhores. Inclusive, eu fiz um curso recentemente sobre engenharia de prompt mesmo, tipo, para saber como a inteligência artificial funciona. Até porque tem vários projetos na Exocad sobre inteligência artificial. Eu fiz um também, legal. E é legal você saber um pouco de contexto para conseguir conversar com os programadores. Eu falo, pô, os caras me batem na odontologia, eu tenho que bater neles na tecnologia também. Isso aí. Então, o que eu fiz de curso ultimamente de programação, de fotometria, inteligência artificial, para entender isso. E aí, o legal que eles não têm a visão clínica, às vezes. Aí você entendeu a barreira que eles estão na tecnologia e você fala, pô, mas a gente consegue resolver dessa maneira. Então você complementa o clínico com o programador, mas ambos têm que ter um conhecimento um pouco uma da área da outra, sabe? Isso... E eu, Gustavo, assim, sem citar nomes de empresas, porque agora no contexto da conversa não interessa, né? Mas a Exocad tem uma visão ou uma preocupação com o que está acontecendo no cenário dos softwares CAD para dentista, né? Porque até pouco tempo atrás a gente não tinha muitas opções do ponto de vista de pouco investimento ou às vezes até gratuito. Agora a gente já tem,
tem muitas opções com pouco investimento e muitas até gratuitas, resolvendo muito bem os problemas dentro do consultório, né? É uma preocupação, é uma visão dentro da empresa, isso que está acontecendo com a evolução dos softwares dentro da clínica ou não? Então, até se puder colocar essa parte no começo, logo antes da apresentação, que eu queria deixar bem claro que tudo que foi dito nessa conversa aqui é minha opinião, não represento aqui a empresa. Isso é claro. Porque daí depois não é nenhuma comunicado oficial dele, certo? Mas então vou responder como eu vejo isso. E claro que pode estar um pouco associado ao que eu vejo dentro da empresa, mas não é diretamente com eles isso. Eu acho que está num momento de transição, assim, sabe? Agora, esse exato momento, assim, tá um momento muito de transição e a gente vai saber isso daqui a uns 2 anos, essa sua pergunta, eu imagino. Porque, assim, quantas pessoas tinham acesso a um software CAD? Eram poucas, né? Aí o dentista não queria aprender, uma curva de aprendizado longa, cara e dolorida, sabe? Então, é difícil ver algum dentista que quer desenhar, sabe? Então, eu conversei com programadores do Medit no IDS e perguntei, tá bom, é de graça o software de vocês, mas qual a porcentagem de dentistas que usam? É tipo assim, baixíssima, sabe? Acho que eles me falaram em torno de 2%, assim, o próprio programador da Medit, sabe? Aí eu conversando com os amigos, assim, comprou o Medit? Comprei. Tá bom, tem quanto tempo? 6 meses. Quantos vezes você usou o Medit Link? Puta, nunca usei. Você já fez uma placa? Não usei. Você tem impressora 3D? Não tem. Então a gente tá no processo ainda que as pessoas estão comprando scanner intraoral. Tá no primeiro, aqui, Brasil, né? E aí, eu acho que tá evoluindo rápido de ter acesso ao software e impressão, mas eu acho que no Brasil é bem promissor por uma questão de custo, sabe? Então, você consegue fazer placa de mordida, coroas provisórias muito rápido e com custo bem menor. Então, eu acredito que vai crescer mais. E referente aos softwares serem gratuitos, eu acho sim que vai pressionar os softwares pagos, sim. Mas, de qualquer forma, as possibilidades que você consegue fazer dentro desses softwares pagos é um pouco limitada. Os fluxos de softwares que são pagos são mais otimizados, por exemplo. Mas aí vai vir algum cara que é mega expert em MED e falar, não, eu consigo fazer guia cirúrgica de implante guiado, não sei o quê. Mas o cara usou uma porrada de gambiarra. Não é democrático, é isso aí. Mas tipo assim, você abrir, fazer clique, clique, clique e sai um resultado, que é o que o dentista quer no dia a dia, eu acho interessante. E não são, essas gratuitas, eu acredito que eles não estão nesse estágio, mas pô, o MedLink ele tá evoluindo absurdamente. Cada versão, você fala, caraca, o software dos caras é bom. Resolvendo problemas. E de forma gratuita, assim. Então, tipo, eu acho que assim, o MedLink é a primeira entrada e eu acho que o cara que gostar mesmo, ele vai acabar indo para uma coisa mais dedicada, que nem o eu acredito que sim. Exocad, Lab. Isso é a disruptura tecnológica. A gente está vivendo um momento da disruptura tecnológica, que é o difícil de usar, baixo acesso, né, pelo preço, difícil usabilidade, né? E aí a gente vai passar por um processo que vai ser mais fácil, mais barato e mais acessível para os dentistas. Mas isso que você falou, é uma característica do dentista brasileiro, porque nós que temos a característica de agregar funções, acumular funções. Fora do país, o que eu vejo, dificilmente o dentista sai da cadeira, sai do mocho. Para tirar ele do mocho, então, quem que imprime fora do país? É um assistente. Quem que faz o CAD? É um cadista. Quem que vai fresar? É um cara que ele coloca dentro para operar isso daí. Aqui não, aqui a gente acumula funções, né? Então, no Brasil, a gente desenha, a gente imprime, a gente fresa. Uma outra característica de fora também, eles querem apertar o botãozinho e já saiu o negócio pronto. Sim. Então, ele não quer quebrar a cabeça ali, ele tem que ser um negócio muito prático para ele poder... Mas por que? Exatamente, mas por que isso? Porque tem que ter praticidade, porque ele vai treinar um terceiro para fazer. Isso. E aí tem que ser o mais prático possível. Eu quero apertar o botão e sair pronto, porque minha assistente que vai fazer. Isso prova as impressoras, né? As empresas estão investindo em impressoras Nespresso. É a solução. Aqui, aperta aqui. Plug and play. E está pronto. Prático, justamente para auxiliar fazer, para uma pessoa que estudou menos, né? Conseguir executar para ele isso. Mas eu acredito também que, por exemplo, eu
tô agora contratando uma auxiliar e, assim, na busca que eu tô lá pedindo De automatização. características do profissional que eu quero. Auxiliar digital. Não. Não? Que esteja aberta a querer aprender aquilo ali, sabe? Então, tipo assim, não precisa nem ser dentista ou técnico, pode ser uma pessoa com qualquer formação, porque eu vou estar ali para validar depois, sabe? Então, mas eu quero que essa pessoa aprenda. E aí eu acho que vai entrar a parte do software pagos, que são muito otimizados e muito blindados a erro. Por exemplo, na Exocad, a gente tem diversas reuniões para controle de qualidade onde tem uma ferramenta que vai bloquear o usuário de fazer erro, por exemplo, sabe? Então, até por ele ser um passo a passo guiado, então você sabe que você fez uma coroa unitária, lá no final você não vai ter esquecido que tinha um espaço para o cimento, o eixo de inserção, porque isso daqui foi extremamente bloqueado. Então você consegue fazer clique, você nem desenha muito bem, já sai uma coroa. Parâmetros de segurança. E aí também o perfil também de fazer coisa impressa, eu vejo que é coisa mais provisórias. Então você consegue adaptar ali na boca do paciente, sabe? Então essa confiança que o clínico vai adquirindo com a tecnologia também, eu acho que vai impulsionar também para ter uns softwares pagos, otimizados também. Mas acho que a primeira entrada, os gratuitos são a melhor solução, sem dúvida. Eu queria fazer uma pergunta, Gustavo. Agora, Gustavo, o dentista mesmo, sua experiência clínica aí, esquece a empresa aí. Eu vejo que uma das dificuldades, por melhor que seja o scanner, existe uma dificuldade para a gente escanear o protocolo, né, rebordo e tudo, e casar essas malhas. O pessoal consegue fazer tudo, mas existe alguns gapzinhos. E eu vejo que a fotogranometria pode ser uma boa solução para isso no casamento dessas malhas. Como você usa o Shine, você teve acesso àqueles pins da fotogranometria, você chegou a ver alguma coisa sobre, e se você, nesses casos, do desenvolvimento do software, as coisas misturando agora um pouquinho com o Exocad, quando você vê que a fotogranometria entra no jogo, a gente tem mais sucesso, a diferença é grande, ou você não percebe tanto isso? O que você percebe da fotogranometria? Do Shine que você tem acesso, e sem o Shine também, com outros aparelhos, Oxo, seja lá qual for, para o casamento dessas malhas, para a gente talvez aí já terminar uma cirurgia mais limpa, imprimir o protocolo impresso, para depois saber como conduzir o caso aí. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade, não sei se eu posso, mas eu vou fazer tudo. um curso, queria promover ele aqui, usar da audiência de vocês. A hora é agora. Mas é uma introdução da odontologia digital que eu acabo abordando essa parte, que vai ser no dia 6/11, uma quarta-feira. Legal. Então, quem tiver assistindo e tiver interesse, entre em contato. A gente vai colocar aqui na tela, Legal. Depois manda pra gente a inscrição, o folderzinho, a gente vai colocar pro pessoal. E aí, toda aula que eu falo sobre digital, eu sempre começo com os conceitos básicos do digital. Então, se você dominar pontos de referências, você ganhou o jogo. Então, isso se reflete até quando você estiver fazendo escaneamento, do micro para o macro. Então, você começou a escanear na oclusal, se você for escanear para vestibular, o ideal é você pegar 45 graus, pegar metade da oclusal e uma parte da vestibular. De certa forma, que onde for a emenda dessas malhas, é um lugar que o software já reconhece e corrige erro. Se você deixar, por exemplo, o lugar que mais tem erro é sempre nas incisais. Então, você veio pela lingual puro e reto na vestibular. Aí, onde fechou a malha ali nas incisais, você não passou o scanner e é onde o software tem mais problema. Então, ele não teve ponto de referência suficiente para casar as malhas. É um pouco técnico isso, mas aí vai de encontro com o que você perguntou. Essa fotometria eu não tenho no meu scanner, é a nova versão deles. É a nova versão, do Scan 3, acho que Aliás, eles voltaram para trás, né? Com fotogrametria de... Mas eu, pelo que eu li na especificação, ele tem as duas funcionalidades, entendeu? De acordo com como você vai escanear. Eu não tive acesso a essa ferramenta, mas eu acho um pouco limitante porque você tem que ter os componentes daquele implante. Então, você tem que esperar ter uma biblioteca integrada, e você tem que esperar ter uma integração no software. Que é moroso no Exocad. Não só no Exocad, mas em geral. Geral. É enxugar gelo, sabe? Todo mês tem coisa nova, implante novo. Nossa, aí você acaba comprando um sistema que você acaba ficando preso.
Então, conhecer esse conceito de pontos de referência, você resolve qualquer caso. Como que eu faço no consultório? Eu acabo imprimindo próteses provisórias ocadas, por exemplo, no molar, no central e no molar de novo. Aí eu coloco parafuso isso no implante, e onde está o furo na oclusal, está o escambare. Aí eu faço esse primeiro escaneamento com a prótese provisória que o paciente está em bloco, que eu dupliquei, escaneio. E você usa aquilo para casar a malha. Aí eu tiro... MacGyver, hein? Show demais. Eu tiro essa ponte provisória. Beleza, terminou o podcast, pessoal. Vamos Já colocar em valeu. ação já. Na Muito segunda-feira obrado. tem- Já valeu o curso. Colocando escambora Já dentro da valeu o coroa. curso, dia 6 do 11. Agora eu tô indo lá pro consultório, eu vou fazer um furinho. Isso aí. E aí você consegue... Imprime um clone da prótese Isso. perfurada na região do escambare. Põe Pra o você escambora casar as dentro da- malhas. Mas só 3, então os 2 posteriores e um anterior. Até eu tô organizando fazer uma publicação de caso Legal. Bacana demais. e aí depois, aí com isso você já tem a referência oclusal também. Sim. Aí você tira depois os escambare e parafusa de novo, registro do paciente mordendo. Escaneamento multifuncional. E aí você tem tudo. E aí o que eu tô fazendo agora, que o que você comentou sobre... Não, sobre carga imediata, Sim. com os Stackable Guides, assim, eu tô conseguindo fazer carga imediata, nossa, sem dor de cabeça nenhuma. Ultimamente, acho que eu fiz umas 10 cargas imediatas só usando o Stackable Guide, funciona redondinho. E aí, nas últimas 2, 3 cirurgias que eu acabei fazendo, eu já imprimi essa provisória com acesso nos dentes, porque logo após a cirurgia, eu já tenho a posição dos escambares de novo. Não tem a posição do escambar, desculpa, comentei errado. Eu acabo capturando a prótese com ocada. Sim. Logo após a cirurgia. Sim. Porque, Com a guia instalada. com a guia instalada, porque você tem todas as referências. Então eu faço 2 cargas imediatas. Uma que eu vou entregar para o paciente e uma duplicada que fica para mim, ocada, com oclusais abertas, para eu escanear quando o paciente voltar. Então quando ele volta, eu só desparafuso parafuso que eu capturei na boca, coloco os escambares e aí, fica lindo, né? Eu entendi. Novo escaneamento. O que eu fazia, eu tirava o bordo da prótese, talvez uma prótese móvel, né, de referência, tudo, e aí gerava uma malha para depois casar tudo isso que você está sugerindo. Então a gente fazer esses acessos, porque aí esses escambores vai ser a malha que eu vou casar depois para poder finalizar o caso, o desenho. E Show. já com a guia validada, já. Né? Aí eu também acabei Muito legal. Aí o que eu Muito legal, fiz né? também para protocolo, por isso que eu acho, a fotometria, não sei se é... é interessante, mas você acaba ficando num ciclo fechado ali, sabe? O que eu busco é essa precisão da posição dos mini pilares, né? Porque a fotogrametria só vai me levar a isso. Porque o escaneamento que vai me dar. Mas ela não vai te dar a referência de oclusão, de Não, borda. não. O que eu quero dela é só Posicionamento dos implantes. posicionamento, cabeça de mini pilar, precisão da barra. Pum. É passividade Passividade. O resto é trapézio. só. Na verdade, eu não quero nem imagem dela. Só 4 ou 6 ou 8, seja quantos implantes você fez, só aquelas bolinhas ali e jogar no software e aí vir junto com o que você fez aí. Porque aí, por exemplo, você entendendo sobre esse conceito que eu falei de referência Sim. e ponto de alinhamento, eu fabriquei meus próprios escambares. Então tem uns escambares que tem um formato de um molar, formato de incisivo. Tem um que eu fiz lá que ele é uma ponte de três elementos para o protocolo. Então eu coloco ele no 16, aí tem o 16, o 15 e o 14, esses escambares, sabe? Aí eu escaneio, o scanner não se perde. Às vezes eu consigo fazer um Você registro criou oclusal. mais referência, aí os caras. Pô, você criou uma solução. Mas eu desenhei meu próprio. solução. Mas eu desenhei meu Gustavo, próprio vamos escambare. fazer o Terminou, seguinte, pessoal. vou fazer- Desliga o banco. Pera aí, Vou desliga fazer aí. um convite já para você, já aqui já no podcast.
Você topa fazer uma live com a gente para Claro. você mostrar o passo a passo esse dessa caso, técnica caso. aí? Com certeza. Separa esse material, cara, que isso daí é excelente. rico, cara. É, Cara, é interessa uma pra todo solução mundo. que você criou que eu tô impressionado. Cancelar o churrasco. Não, mas eu queria dar crédito também ao Fernando Hayashi, que é o professor lá que estava junto comigo quando essa ideia surgiu, foi ali na clínica também. A gente tava perdido, pô, tá sem referência, ficamos ali batendo a cabeça. E aí, o engraçado também, vamos ficar, pô, não, isso não dá certo, não, isso não dá certo. Tipo, meio que brigando assim, aí disso Criou uma saiu. solução. Mas assim, todo. Você trouxe uma solução para a dificuldade que o scanner tem. Cara, E aí, o que eu tava querendo sugerir era buscar na fotogranometria, mas aí você achou uma solução sem usar o equipamento É, ou que continuar no scanner. Eu acho que eles falam muito na parte da tecnologia que é over-engineering, né? Tipo, querer fazer uma engenharia muito avançada de algo que você consegue fazer muito simples. Então, toda a solução que eu tento fazer de software ou de fluxo de trabalho é que eu tenho certeza que vai dar certo com qualquer scanner, com qualquer realidade, sabe? E aí você vai Sim. pegar da Exocad também, sabe? Eles querem... Esse mindset aí. que nem você comentou sobre ter o DAICO, alinhar tudo mais, mas qual é a realidade de pessoas que conseguem fazer um DAICO de 2/3 da face inferior para fazer a oclusão? Então a gente tenta pensar, pô, a gente tem esse pouco de informação, com esse pouco de informação que todo mundo consegue ter, como a gente consegue ter o melhor resultado. Você está vendo agora como quem tem uma visão clínica tem uma Muda migração para o digital mais favorável? Né? Porque assim, as empresas, não generalizando, mas as empresas que desenvolvem recursos, Scambari, técnicas de escaneamento, Engenheiros, né? às vezes Engenharia. não está lá na clínica. Às vezes não tem casuística clínica. O cara vai ver um caso 2. É diferente de você falar, eu já fiz 10 casos assim, deu certo. Sim. Quem que é o cara de bancada que tem essa experiência? Não tem, ele não vai vivenciar. Então ele acaba criando soluções na bancada, mas quando vai para a boca do paciente, é a gente que acaba desenvolvendo mesmo. E aí, por exemplo, em palestras que eu acabo dando, aulas que eu agora estou começando a fazer, encontro muita pessoa que fala, você está falando Exocad? Nossa, que sonho, não atender mais paciente. Eu falo, não, pô, é o caminho inverso, não, você Eu tem tô que lá atender, pra isso, né? Pô, eu quero É, atender assim, paciente para desenvolver o produto, né? Como que eu vou fazer um produto que eu não uso, né? Então, Isso é excelência. Parabéns. e aí... Você não se acomodou nem aqui nem lá, né? mas é uma questão de gostar mesmo, sabe? É. Tipo, eu me sinto completo fazendo isso, sabe? E aí Quer resolver realmente o problema, tá Realmente certo. Por exemplo, só o que você falou aqui já deu uma ideia, a cabeça da gente do digital já tá vai fritando, e aí fala assim, pô, achar que eu pensei? Como é que eu não pensei nessa porra antes, cara? Você falou menos é mais, né? Simples, olha, cara. Como é que eu não pensei nisso simples, né? antes, cara? Acaba não sendo simples, você tem que imprimir mais outro, fazer outra captura, mas você vai pôr na tem um boca. recurso lá. Pô, eu entrego o protocolo em três Já vai sessões. bolar, a Cirurgia, turma 3 vão fazer escaneamento, essa live aí. pô, Eu fico pensando, como é que a gente não pensou nisso? É simples. Você tem feito protocolo carga imediata impresso ou fresado? um pouco misturado, vai depender um pouco do caso, o budget também para aquele paciente também, que querendo ou não, a odontologia digital é um pouco caro ainda, sabe? Por mais que eu conheça alguns corta-caminhos de conhecer o laboratório, já mandar um negócio pronto só para fresar, então eu consigo só ter o custo da fresagem, então eu tenho a plena consciência que isso não se aplica sempre. Mas eu faço impresso também, tanto com carga cerâmica quanto sem carga cerâmica. Por exemplo, tem uma senhora lá, de estatura baixa, musculatura facial baixa. Então essa eu fiz um protocolo bimaxilar nela, com a resina da Hiller, sabe, de coroa provisória, e durou 6 meses na boca dela, não quebrou, sabe? Então os espaços entre o implante eram pequenos, paciente extremamente colaborativo, foi possível. Outra resina que eu gosto de usar é da Strauma, com carga cerâmica, mas aí o problema que eu vejo nela, só tem Cora 2, então você tem que perder muito tempo para maquiar. Eu não tenho paciência, é uma parte artística e de maquiagem que eu não gosto de fazer, acho que me custa muito tempo. Aí agora o que eu estou testando é fazer com PMMA fresado. Então ele já vem com a gengiva impressa e com os dentes, mas aí porque a Evocler tem uma patente naquele, como chama? Evolution, se não me engano. Tem aquelas ondas lá. Eles acham que tem uma patente nisso.
Aí eu uso uma empresa brasileira, Blue Dent, se não me engano. Sim. Então eles têm fresado, ele tem uma bolacha dividida, gengiva e dente. Aí eu coloco lá na estratégia de fresagem 1 milímetro abaixo das cervicais, da linha marginal dos dentes. Então eu só maqueio aquela papilazinha. Essa tipo, coisa muito rápida pra maquiar. Se eu ficar maquiando um protocolo inteiro, eu não tenho paciência pra isso. E aí já vem polido, acabadinho. Aí eu tô fazendo com essa fresada. E eu também faço bastante agora com... Eu não uso mais a barra fresada em metal, porque é muito caro, né? Eu uso de fibra de vidro, da Zantex. Meu, muito boa essa barra. Para infraestrutura. Depois você Infraestrutura. faz E depois, a em cimentação. PMA. É o PMMA. Tá, aí cimenta em cima. Isso. Já como prótese final. Tá. Final. E o lance da fresagem gengiva e dente, a parte estrutural é na gengiva. Não, Ela ficou cada, né? ela fica monolítica, né? Uma peça É uma monobloco. peça única, É. focada para cimentar na barra. É o jeito que eu faço com zircônia. Isso. Exato. Exato. Separa você da- escolhe o material que você quer fazer a barra. Exato. Cimentar a peça frisada. O conceito na é o barra. mesmo da zircônia. Isso. E você faz tudo isso em ambiente? Qual ambiente você faz todas essas coisas aí? No No consultório. consultório? É. Qual que é a solução digital que você tem lá? Só para eu entender. Eu tenho o Shine 3D, Seu como Shine scanner 3D. intraoral. E eu tenho 2 impressoras. Uma da Frozen, a 8K Mini. E uma da Creality. Esqueci. Mega. A Halo Sky. Isso. Igual eu tenho. Adoro. Adoro Que também. legal, cara. Então também é outra pegada que eu Fresador- gosto. Fresadora Você não. vê, uma Não, ainda tá. uma solução enxuta, o cara consegue fazer tudo isso. Isso. Mas tal negócio, né? Fresador. Conhecimento. Não é o carro, é o piloto. É o Sempre piloto. foi. Fresador, Sim. eu tenho Não, você vê que nada é limite, né? Fresador eu tenho uma grande receio ainda, sabe? O investimento muito alto para minha realidade. Eu não tenho um consultório grande com fluxo de trabalho que rode bastante paciente para justificar o uso O investimento. da investimento. Que comprando uma máquina também eu vejo assim, né? Tem que ter uma equipe bem treinada para isso, porque se eu tô comprando uma máquina é porque eu quero trabalhar menos, não eu quero ficar até mais tarde lá manuseando essa fresadora. Mas o que eu tô usando bastante é centros de fresagem, sabe? É um pouco difícil eles te aceitarem, que eles só querem aceitar laboratório, né? Mas... Posso te ajudar. Hã? Eu posso te ajudar. Eu consegui alguns me aceitarem, então eu acho mais benéfico trabalhar com centro de fresagem, né? Que você não tem o custo da manutenção de máquina, Mas tudo só isso é pontual, só legal. sob demanda. Hoje eu preciso, eu tenho a necessidade. Pra minha realidade é o melhor. É inteligente, né? Eu O mais inteligente. vou me permitir dar um pitaco agora, porque por muitos anos eu pensei assim também. E aí o que acontece? A minha conta nunca fechava. Não vai fechar para ter a fresadora. Eu tentava me convencer a comprar uma fresadora. Puta, eu preciso me convencer, olha que fecha, eu preciso fazer 2, 3 coroas. Aí, um determinado dia, me deu um estalo, falou o seguinte, peraí, mas existe o desejo. Sim. Aí eu falei, por que eu preciso comprar um carro que dá 250 por hora? Eu não vou dar Se anda 250 por hora. 120. Mas se eu quiser... tenho um carro que dá 250 por hora. Por que um cara tem vontade de comprar uma Porsche? Ele vai fazer curva a 200? Não vai. Por que ele quer? É o desejo. Ele quer saber que ele pôde ter e tem. Aí eu falei, então peraí. Eu quero ter a tecnologia. Eu quero ter uma Porsche e não vou dar 250 por hora. Ué, qual o problema? Então, eu entrei, acho que, no estágio de necessidade de tecnologia. Eu queria estar inserido, eu queria ser proprietário de uma tecnologia. Mas vai ser subutilizado. Aí é problema meu. Isso chama convivência, foi esfregando. Isso aí. Não, mas eu acho... Três caras cheios do saco do cara todo dia. Não, cara, você não tem que... Eu era excluído. Por quê? Eu chegava e eles mudavam de assunto. Por quê? Não, porque eu não tinha fresadora. Você tá fora do clube. Não. Aí Carinha do os Luiz. caras falavam assim, ó. Ih, chegou o cara da impressão aí. Falava assim, ó, o Rafa chegou. Fica quieto. Coisa do curso mandava áudio.
Não, eu era excluído. Aí começava o quê? Eu percebi eles iam em lugares e não me chamavam. Você era o antiquado Não. do curso. Do Aí grupo. sabe o que aconteceu agora? Eles continuam não me chamando e eu tô endividado. mais satisfeito. Mas eu acho legal você trazer essa colocação, porque foi uma das grandes discussões com meu pai, né? Tipo, pô, Gustavo, você vai comprar um scanner de 15 mil euros, 12 mil euros, porra, pra que isso? Moldagem aqui, tudo bem. Aí eu falei, pai, agora eu vou comprar uma impressora. E, nossa, Gustavo. Cara, Aí resina a cara. Aí um dia eu falei, pai, eu quero estar nisso, não tô nem aí. Então, tipo assim, o digital no momento é realmente você tem que gostar. eu vou dar uma resposta. A gente se endivida pra morar num apartamento com sacada gourmet boa. e piscina lá. Não usa. Quantas vezes você usou? Nunca. Nem sunga tem. A churrasqueira da sacada vira vaso de planta. Vira jardim. Mas na hora de você comprar, sacada gourmet com... A esposa não deixa É usar verdade. porque vai sujar. A piscina lá, tem sauna. Quantas vezes você entra na sauna lá? Nunca, né? Nunca. Mas você tá endividado 20 anos pra pagar aquilo lá. É. Aí você vem falar da minha fresadora? Não, eu não quis falar da sua frase. Não você. Entendi. O cara quer julgar. Fala, mas tá se pagando? Não, mas Peraí, eu velho. vou... Eu pergunto, você é casado? Não. Não. Você vai, no dia que você casar, você vai me entender. Mas eu vou te falar que eu fico namorando fresadoras um bom tempo, assim. É a minha realidade no momento de não ter o capital pra comprar e não ter esse desejo pra justificar o meu emocional, porque que eu comprei ela ainda. Mas, sei lá, eu tô conversando com algumas empresas de talvez fazer um bem bolado, assim, de speaker, não sei, vamos ver. Aí os caras já me deram uma proposta de tanto, eu falei, putz, cara, acho que dá pra endividar nisso daí, cara, tá, sabe? É a sensação Então, da assim, Eu acho que posse. você tinha que pedir já para Exocad. Daqui 2 Lógico, anos, assim, velho. eu acho que Foi uma coisa que eu falei lá em cima, lá no consultório, é coragem. Vai pegar essa coragem aí. de fresadora. E a hora que você comprar, você vai falar, putz, devia ter comprado antes. E do jeito que ele tá falando, é 5 eixos. Não, sim, sem dúvida. Se for Da pra sua comprar, realidade... se for pra comprar de 5 eixos com bolacha, mano. para a realidade dele, do jeito que ele tá trabalhando aí, porque senão, meu... A minha 5 eixos se paga com 3 placas por mês. Então, assim, você quer fazer essa conta burra que a gente fala, cara, não é um negócio tão distante quanto a gente imagina. Eu acho que esse é o momento da carreira mesmo, sei lá, eu coloquei algumas outras metas primeiro, tipo, eu quero montar outro consultório, talvez sair dali onde a gente tá. Ser assertivo pro momento. Talvez ter uma casa primeiro, aí depois investir pesado de novo no consultório, sabe? Isso não acaba. Fiz uma rodada agora de investimento no consultório, então vou te esperar um pouquinho para depois investir Vamos de novo. fazer uma rodinha, uma rodada final aí, bom. estamos chegando aí nos 15 minutinhos eu queria finais. perguntar Vamos passar para cada uma bate-bola, as considerações aí. Eu queria perguntar um pouquinho, Gustavo, desde o começo lá eu não achei o momento. As novidades que você pode passar para a gente em relação ao desenvolvimento da Exocad, tanto no DentalCAD quanto no Exoplan. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada, porque quando eu me transferi para o Brasil, eu pedi para ficar meio período. Então eu faço 20 horas por semana para Exocad e o resto do tempo eu estou no consultório. Então meio período eu estou na Exocad e o resto estou no consultório. E aí, cara, até para mim que tá dentro da empresa é meio difícil acompanhar todos os produtos, os 3 softwares e o que tá vindo de novidade. A parte do DentalCAD eu acabei não acompanhando tudo, então eu fico só nos módulos que eu acho interessante, que é o articulador, o Smile Designer, e a parte prótese total e um pouquinho da barra, mas eu acabo às vezes também nem usando muito. Então eu acabei focando em alguns produtos e o Exoplan também. E o chairside eu acabo não acompanhando muito, porque eu acho, pra mim não é uma realidade pra mim, sabe? Ele acaba sendo só pra coisas menores, né? Então, placa de mordida, até 3 elementos, essas coisas, então eu prefiro já usar o DentalCAD. Se eu quiser pirar em alguma coisa, já tô no software certo. Mas o que vem de novidade aí pro Exoplan vai ser aquelas guias empilhadas, né? O Stretchable Guide. Planejamento de implante zigomático, que eu acho isso daí muito legal.
No Smile Creator você vai ter a opção de ter aquele vídeo do mockup, então você faz um mockup digital onde você consiga só comparar a foto antes e depois. Eu acredito que já vai estar disponível esse ano. Eu não sei agora muito bem quando que vai ser o lançamento, mas você faz um vídeo antes do paciente conversando com você e essa mesma filmagem depois coloca o enceramento, com um enceramento digital na boca do paciente. Então ele está falando com você no vídeo, né, com as restaurações novas. Bom, o que eu me lembro é mais nessa direção. O Exoplan já está liberado, essas guias empilhadas? Não. Para Não. atualização? Ainda não? Não. A Exocad nunca divulga a data oficial de novos lançamentos, mas ela foi... eu estou compartilhando isso daqui, que são tudo informações públicas, né? Sim. Teve, se eu não me engano, em maio, não me lembro agora, acho que foi maio, o Insights, que é um evento cada 2 anos que acontece na Exocad, que eles mostram as grandes novidades. E aí lá foi já divulgado que teria no característica que o IDS deve parecer alguma coisa, né? O IDS é números ímpares e esse Insight é números pares. Assim, as empresas na Alemanha funcionam bastante. Assim, você pode ver que pavilhão alemão no CIOSP vai ter números pares. Em números ímpares não tem, porque tem o IDS. Porque eles falam, a gente vai estar lá, as pessoas vão vir até a gente, entendeu? Então, você pode reparar que o ciclo de tour que eles dão a cada... E os grandes congressos acabam impactando também, a cada 2 anos são os maiores. Por exemplo, o congresso de Chicago também, a cada 2 anos ele é o maior também, porque eles sempre acabam ciclando junto com essa rodada, né? Que eles acreditam que cada 2 anos é o tempo necessário para amadurecer uma ideia, voltar com novos negócios e tudo mais. De eventos mundiais, quais são as referências de eventos mundiais para a Exocad? Eu não sei dizer, para ser muito sincero, mas o IDS, com certeza, é o Congresso de Chicago, tanto para dentista quanto de laboratório. O CIOSP acaba sendo bem expressivo também, porque é o maior da América Latina. Dubai também tem bastante, mas ele é um pouco menor, está amadurecendo, mas ali o público do Emirados Árabes ali. China também, mas China não é tão expressivo assim. Tem um congresso... do congresso, é Xangai? Sino Dental, né? Faz pouco tempo aí. Pô, eu sou doido pra ir nesse congresso, hein? Eu acho que Conversou sobre esses dias. De health, né, em geral. Sim. Mas eu não sei falar pela Exocad, assim, quais são os mais importantes para ele, que realmente, para eles, porque eu não faço muito parte dessa parte comercial e eventos deles, então eu disse assim meio por cima. E aí vai ter os congressos mais específicos, né? Por exemplo, agora teve o IN, então o Exoplan é um evento muito importante para eles. A gente foi lá na sexta, eu não te vi lá, tava o Gustavo, o João, e tinha um outro rapaz. O Franco. Então, eu não faço o evento, né? Que vocês me conheceram, era só eventos chaves que eu fazia. Então, o CIOSP eu fazia para visitar a família, né? Então, eu falava, tem o CIOSP, eu quero ir nesse congresso. Aí chegava em dezembro e ia embora em fevereiro. Mas é o CIOSP, pô. Aí fazia isso e o IDS, né? Eu ia em alguns chaves, assim, eu não ia muito em evento, para ser sincero, porque eu achava pouco desgastante, o retorno muito baixo. Não é a tua função. Mas é legal ir nesses chaves para ver o que os correntes estão falando, ter esse contato, ver o que as pessoas estão pedindo, sabe? E aquela apresentação que você fez pra gente ao vivo, quando que vai lançar o aplicativo do escaneamento de face no celular para poder integrar com o DentalCAD, Gustavo? Eu não sei te falar isso. Tá em desenvolvimento, tá. É um dos projetos que eu tô trabalhando bastante, tô até fazendo pesquisa clínica sobre esse tema. Mas eu não sei te dizer, assim, tá? Mas é um projeto de desenvolvimento global, assim, não é só a Exocad que tá envolvida nesse projeto. Entra a line toda. Então tô esperando ficar redondinho para poder... não posso falar muita mais coisa, mas vai ser é um dos meus projetos favoritos, assim. Legal. Tentei cutucar, mas... Passar para mim, então, a última pergunta e aí a gente vai rodando assim. Mas sabe que eu acho legal aproveitar a sua experiência aqui? Tem muita gente que segue a gente, que acompanha a gente, a galera nova que está se formando agora.
E você é um cara novo. E pelo que a gente percebeu, você abriu uma nova possibilidade, uma nova porta de inserção de um dentista recém-formado dentro do cenário da tecnologia na odontologia. Sim. Né? Então, que conselho você poderia dar agora para um cara que está em vias de se formar e ele quer trabalhar no mundo corporativo, comercial e gosta de tecnologia? Por onde ele deve começar? Que característica ele deve ter? Eu fico um pouco constrangido de responder essa pergunta, porque eu não acho que eu estou na posição de dar conselho assim ainda. Vou falar por mim. Eu acho que o principal é você ter claro o que você gosta de fazer, mas não pensando só no... Acho que você tem que pensar em ganhar dinheiro, lógico, e também não ficar só iludido do tipo, vou fazer só o que eu quero. E eu acho mó mentira aquela frase, como que é? Quem trabalha com o que gosta, não trabalha. Eu acho que você tem que ganhar dinheiro primeiro, e aí ganhando dinheiro você vai começar a gostar do que você faz. Mas eu não indicaria ir logo de cara para a indústria. Eu acho que tem que ter uma boa bagagem clínica, porque já tive muitas reuniões do tipo, mas você nem é clínico, qual que é a sua experiência clínica para estar me falando isso, sabe? Você fala, não, tá aqui, ó, meus casos, e você consegue conversar de igual para igual com um programador ou um químico bom. Você fala, esse adesivo tá certo. Você fala, não dá certo porque eu fiz isso. Testei outros concorrentes, tenho a sua experiência para te passar. Então, eu não recomendaria recém-formado ir para a indústria, até porque você vai ficar numa posição... Eu considero de baixo valor, sabe? Tipo, é muito barato para a empresa te ter. Eu acho que dificilmente eles têm um plano de carreira para você crescer ali de forma exponencial. E eu acho que a gente é clínico, pô. Acho que o maior valor tá no clínico. E se eu tivesse saindo da faculdade agora, o que eu fiz, eu escolhi... assim, mas é um pouco da minha realidade, né? Eu tinha uma base dos meus pais que eu morava na casa deles, então não tinha uma cobrança de ganhar dinheiro no primeiro ano, principalmente, mas era algo que eu queria, então, tipo, eu me puxava para isso. E aí eu comecei a atender em convênio, sabe? Aí eu atendi, sei lá, 6 meses, eu falei, não, isso é um absurdo, tipo, o tempo que eu tô gastando aqui não vale o tempo se eu estiver pensando em algum outro projeto, alguma outra coisa, então o que eu ganho aqui não paga a minha hora que eu acho que é valiosa. Então, eu tentaria fugir de só ir para lugar para pegar a mão, talvez um consultório nisso, mas eu focaria em achar consultórios que tem fluxo digital. Então, entrar no LinkedIn, que aí no LinkedIn já é uma plataforma com clínicas mais... sistemas mais elaborados, só dele estar no LinkedIn eu penso nisso, e aí você entrar no consultório de atendimento digital e estar disposto a aprender a fazer o fluxo digital, porque eu acho que a maioria das pessoas que tem esse software estão procurando pessoas assim, e também não esperar que você vai aprender recebendo um curso. Então, cara, abrir o YouTube, assistir tutorial, repetir, e vai aprendendo. Então, eu acho que a minha métrica, quando eu fui procurar trabalhar nos lugares dos outros, era aprender com o dinheiro dos outros, sabe? Então, tipo, vou trabalhar ali, vou ser alto valor, mas eu quero aprender aquele software, seria muito caro eu comprar aquele software, ter um curso daquilo lá, então eu vou chegar lá para aprender e vou estar sendo pago para aprender, sabe? Então, eu focaria nisso. Legal. A construção. E aí, Demetrio? Bom, na verdade, foi muito legal aqui o podcast que a gente fez com você, ideias inovadoras aí, muito bacana. Eu acho que valeu muito a pena. Quero que você conte com a gente também, qualquer coisa que você precisar em desenvolvimento. Tô com uma dúvida, preciso validar alguma coisa, taca pra gente aí que a gente dá uma fuçadinha, dá uma desmembrada. A gente tem um hábito grande de pegar um negocinho aqui, os 4, dar uma destrinchada na coisa, cada um pega uma parte, isso daí é a nossa vantagem de estar em 4, né, no Excelência. E conte com a gente aí para o que você precisar. Parabéns aí pelo cargo, pelo desenvolvimento, pela tua postura profissional. Foi muito bacana, virei seu fã, Gustavo. Legal. Eu vou chorar. Legal. Obrigado aí em nome do grupo. Foi um sábado aí sensacional estar com você, sensacional. Muito bom.
Pô, eu que agradeço, então, por estar aqui foi um dos highlights da minha carreira já, sem dúvida, né? É muito legal, Gustavo. Eu Legal. faço a nossa pensamento mesmo do Demétrio e, cara, fiquei surpreso aí com o seu potencial, tá? Pela questão idade, potencial espetacular, cara. Fiquei mais fã ainda que eu já era. O cara salvou a gente no IDS lá, fez um baita show para os nossos alunos ao Foi vivo. mesmo. Já era seu fã, sempre falei Obrigado. isso e, puta, hoje vai ser muito legal. É isso aí, acho que eu já falei, mas conte com a gente, né? O convidado eterno, sabe? Tem o calendário do nosso curso, a gente coloca à disposição. Inclusive a gravação desse podcast, a gente tem que fazer essa informação voar da melhor maneira possível, né? Nós temos excelentes projetos também para o futuro, assim como você, assim como a Exocad, mas a gente almeja coisas maiores e melhores para nós e para os nossos alunos, né? E com certeza tá do lado de pessoas bacanas. Esse é o nosso diferencial. A gente não tem exclusividade com ninguém, né? A gente é aberto à inovação. Qualquer um que chega querendo somar, nosso lema é ou soma ou some. Né? Excelente. Então é o seguinte, se veio para somar, tá dentro, cara. Conta com a gente aí para o que precisar. Isso aí. Pô, muito bom. obrigado. Até